Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 591. Aos 17 anos, Alan ainda não tinha evoluído para o aterrorizante Majin Buu, que ele se tornaria mais tarde. Agora, ele não estava comendo crianças. Quando sorria, ele parecia um garotão simples e tímido, nem de longe tão assustador ou imponente quanto seria no futuro. Guardiola sempre gostou de Alan. Embora Alan não fosse o tipo de centroavante alto que Guardiola normalmente usava, sua inteligência emocional era alta, o que o tornava muito simpático. Além disso, suas habilidades técnicas e atributos físicos eram excelentes. Estava claro que ele era um atacante de primeira linha em formação. O Manchester City, na verdade, tinha uma pequena lacuna na posição de centroavante. Claro, Agüero era ótimo, mas ele não tinha a habilidade clássica de homem-alvo de um centroavante tradicional. Isso às vezes limitava as opções de ataque do City, especialmente em jogos apertados, onde eles precisavam de mais flexibilidade tática no jogo posicional. Bem, se Alan quisesse ficar, Guardiola estava feliz em deixá-lo. Com a força do City, certamente haveria partidas em que eles liderariam por uma grande margem, e o jogo entraria no tempo de lixo. Nessas situações, Alan conseguia entrar em campo sem pressão, experimentando como é jogar na primeira divisão da Premier League. Embora Alan frequentemente dominasse as ligas juvenis, a Premier League era um nível totalmente diferente. É melhor ele se preparar mentalmente, caso contrário, sua primeira aparição pode terminar em lágrimas depois de ser esmagado pelos defensores adversários. À medida que o City continuava fazendo transferências, muitos de seus principais jogadores se tornaram alvos de outros grandes clubes. Graças à renovação do contrato de Lin Quan, ninguém fez propostas por ele este ano. No entanto, De Bruyne e Kanté foram fortemente perseguidos por outros clubes. De Bruyne não era uma preocupação tão grande. Onde quer que Lin Quan fosse, De Bruyne o seguia, então ele não estava indo embora. Mas Kanté parecia estar pensando em retornar à Ligue 1. Inicialmente, o Paris Saint-Germain não estava interessado em Kanté, mas depois de ganhar algum espaço em sua folha de pagamento ao se desfazer de jogadores enquanto perseguia Mbappé, eles puderam se dar ao luxo de fazer novas contratações. Como jogador francês, Kanté teve influência significativa na França. Trazê-lo de volta à Ligue 1 ajudaria a propriedade do PSG pelo Qatar a ganhar mais apoio local. Desde que Arsène Wenger começou a treinar o Arsenal na década de 1990, ele adorava atrair jovens talentos da Ligue 1, trazendo muitos jogadores franceses para a Premier League. Inspirados por Wenger, outros times, grandes ou pequenos, começaram a procurar talentos acessíveis na Ligue 1. Isso causou uma fuga de talentos nos últimos anos, com muito poucas estrelas permanecendo na França. Por exemplo, a atual seleção francesa. Seu atacante estrela Benzema joga na La Liga, seus principais meio-campistas Pogba e Kanté jogam na Premier League. Griezmann joga na La Liga e Matuidi joga na Série A. Dos 11 titulares, apenas Dimitri Payet ainda joga na França. Essa proporção era muito maior do que na Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e até mesmo na Holanda. Embora a Ligue 1 seja uma das 5 principais ligas da Europa, é mais difícil para eles manterem seus talentos em comparação à Eredivisie, uma liga de nível inferior. A seleção holandesa ainda tem 5 jogadores que jogam em sua liga local. Essa situação frustrou os franceses, que queriam aumentar o apelo e a competitividade da Ligue 1 para restaurar sua antiga glória. No passado, a Ligue 1 não tinha riqueza e os melhores times para competir com outras ligas. Mas agora, com PSG e Mônaco, ambos financeiramente poderosos, eles poderiam tentar impedir que suas principais estrelas saíssem. A busca do PSG por Kanté não se resumia apenas a esportes e negócios, também tinha motivações políticas. A situação de Kanté era complicada. Ele havia conquistado muitas honrarias com o City e agora parecia contente em descansar sobre os louros. Sua motivação para melhorar estava diminuindo. Essa questão estava presente no elenco desde que o City conquistou sua primeira Liga dos Campeões. Os jogadores arriscaram lesões, lutando em inúmeras partidas difíceis para ganhar todas as honras possíveis. Naturalmente, eles queriam relaxar, aproveitar melhores contratos e aproveitar suas conquistas. Ninguém gosta de viver sob pressão constante. Todos querem uma vida mais fácil. Conforme a motivação dos jogadores caía, o mesmo acontecia com seu desempenho. E quanto mais títulos eles ganhavam, pior esse problema se tornava. Os jogadores não só perderam a fome por mais troféus como também ficaram cansados da agenda implacável e de alta pressão. Essa foi uma das razões pelas quais o desempenho do City caiu na temporada passada. Além da saída de Kroos, esse foi um fator-chave. A diferença entre os jogadores mais jovens e os veteranos era óbvia. Na temporada passada, os jogadores novos e jovens tiveram um desempenho muito melhor do que os veteranos do time. Eles estavam mais determinados e motivados, dispostos a lutar para fazer seu nome e garantir um lugar no time. Sem as atuações excepcionais desses jovens jogadores e o brilhantismo habitual de Lin Quan, o City não teria chegado à final da Liga dos Campeões na temporada passada. Guardiola não queria deixar Kanté ir embora facilmente. O papel de Kanté no meio-campo era insubstituível. Então, ele teve uma conversa honesta com Kanté, que acabou convencendo-o a ficar no City em vez de retornar à França. A situação parecia ter sido resolvida, deixando todos felizes. Mas Lin Quan não viu nenhuma excitação ou alegria no rosto de Guardiola, apenas profunda preocupação e exaustão óbvia. O que foi? Kanté renovou com o time. Por que você ainda parece tão preocupado? Lin Quan entregou uma xícara de chá a Guardiola e sentou-se no sofá em frente a ele, perguntando curiosamente. Kanté provavelmente deixará o time no próximo verão, disse Guardiola com um suspiro pesado.
O que? Lincoln ficou surpreso. Se Kanté já tinha decidido sair, por que ele renovou com o clube? Isso não tornaria sua transferência mais difícil? Kanté não é o tipo de pessoa que esquece a gentileza do clube. Ele renovou seu contrato para manter o moral alto e evitar que seus companheiros de equipe se preocupem, garantindo que o time esteja pronto para a nova temporada. Ele também quer sair em bons termos, permitindo que o clube ganhe uma taxa de transferência como compensação. Quanto mais longo for o contrato de um jogador, mais forte será a posição do clube durante as negociações, dando-lhe mais poder para pedir um preço mais alto. Se for esse o caso, precisamos começar a nos preparar para a posição de meio-campista defensivo agora. O meio-campo defensivo é uma posição-chave. O City tinha opções de reserva, como Fernandinho, mas ele não era tão forte quanto Kanté e não conseguiu substituí-lo completamente. Além disso, Fernandinho estava ficando mais velho e não conseguiria jogar por muito mais tempo. Então, o City teve que começar a planejar com antecedência. Eles poderiam promover alguém das reservas ou das equipes juvenis ou investir bastante no mercado de transferências. O que você acha de mover Joshua Kimmich para o volante? Guardiola teve uma ideia: converter Kimmich, um jogador que o City havia trazido da Bundesliga. Kimmich melhorou muito depois de um ano emprestado. Embora tenha jogado principalmente como lateral, Guardiola acreditava que tinha potencial para jogar no meio-campo, e este poderia ser um bom momento para fazer essa transição. Com as novas táticas de Guardiola, jogadores que pudessem jogar em várias posições na defesa e no meio-campo eram particularmente valiosos. Além disso, Kimmich ainda era jovem e tinha muito potencial para se desenvolver. Desenvolver jovens talentos não era apenas a paixão de Wenger, Guardiola também amava isso. Lincoln não sabia como responder à sugestão de Guardiola. Kimmich realmente tinha condições de jogar como volante? Mesmo no futuro, essa questão geraria um debate acalorado. Muitos fãs acreditavam que Kimmich não era bom nessa função, apontando as dificuldades que o Bayern de Munique e a seleção alemã enfrentaram com ele lá como prova. No entanto, outros argumentaram que Kimmich teve um bom desempenho sob Guardiola em várias posições, incluindo lateral, volante e até zagueiro. Eles acreditavam que suas dificuldades recentes eram mais sobre treinamento e mudanças táticas, não sobre o próprio Kimmich. Lincoln achou que ambos os lados tinham pontos válidos. Kimmich não era completamente incapaz de jogar como volante, mas não podia ser mantido nos mesmos padrões de jogadores como Xabi Alonso ou Bastian Schweinsteiger. Resumindo, Kimmich não conseguia lidar com demandas muito altas ou complexas naquela posição. Como o próprio Guardiola havia sido um volante e já havia convertido Kimmich em um antes, Lincoln não estava em posição de discordar. Vale a pena tentar, mas acho que ainda devemos procurar seriamente um volante de verdade. Você está certo, concordou Guardiola. Kimmich poderia ou não ter sucesso como volante, então Guardiola não podia confiar totalmente nele. Eles precisariam contratar alguém novo. Mas quem? Em 20 de julho, o Manchester City partiu para a América do Norte para começar sua turnê de pré-temporada. Na International Champions Cup deste ano, o City enfrentaria seu antigo rival Real Madrid e seu rival local Manchester United. O City perdeu o primeiro jogo por 2-0 para o United, mas se recuperou com uma vitória de 4-1 sobre o Real Madrid e uma vitória de 3-0 sobre a Roma, terminando com 2 vitórias e uma derrota. Ninguém levou esse tipo de partida muito a sério. Muitos times até escalaram reservas completos, dando pouca atenção às dezenas de milhares de fãs presentes. Pelo menos o City mostrou algum respeito ao escalar seus craques, como Lincoln e Mbappé, que até marcaram gols, fazendo os torcedores valorizarem o dinheiro investido. Durante a partida contra o Real Madrid, Kroos finalmente teve a chance de reencontrar seus antigos companheiros de equipe. Mesmo que o Real Madrid tenha sido massacrado por 4-1 pelo City, os jogadores do Real não pareciam se importar. Os que estavam no banco estavam rindo e brincando, mostrando a calma confiança dos campeões. A atmosfera no Real Madrid havia mudado. Eles eram diferentes agora. De fato, vencer um campeonato pode transformar a mentalidade de uma equipe. O City, por outro lado, parecia estar jogando com alguma raiva reprimida, levando o jogo contra o Real Madrid particularmente a sério. No segundo tempo, Guardiola colocou Foden e Alan em campo, e os dois combinaram para fazer um gol. Após marcar, Foden pulou nas costas de Alan para comemorar, um momento que foi capturado em uma foto que mais tarde se tornaria icônica entre os fãs. Zidane e Guardiola realmente se deram bem. Embora tenham trocado algumas palavras durante a final da Liga dos Campeões, quando o jogo acabou, nenhum dos dois guardou rancor. Quando a partida começou, os dois treinadores estavam juntos, conversando sem parar sobre sabe-se lá o quê. Por fim, Guardiola se cansou de ficar em pé, encontrou uma caixa para sentar e continuou gesticulando freneticamente enquanto falava. Zidane, vestido com um terno elegante e com as mãos nos bolsos, ouvia atentamente, parecendo um aluno prestando muita atenção ao professor. A cena também foi registrada por fãs e repórteres, virando assunto de conversa após a partida. Embora Zidane tenha sido uma estrela muito maior que Guardiola durante seus dias de jogador, no mundo dos treinadores, Guardiola era o mais velho e muito mais experiente. Embora Zidane tenha liderado seu time para vencer a Liga dos Campeões na temporada passada, ele sabia que ainda havia uma lacuna entre ele e os treinadores de primeira linha. Ele estava constantemente estudando e melhorando para tornar a si mesmo e seu time mais fortes. Quanto ao placar em campo, nenhum dos treinadores se importou muito. Foi somente depois que Foden deu assistência para o gol de Alan que eles olharam para o placar. Aquele garoto com a camisa número 47 me lembra o Lincoln, comentou Zidane casualmente. Hoje em dia, quando as pessoas elogiam um jogador jovem, elas não o comparam mais a Messi, mas sim a Lincoln. Os fãs se adaptaram rapidamente.
A ascensão de Lin Quan ofuscou Messi nos últimos anos, e os novos fãs só conheciam Lin Quan. Muitos que poderiam ter sido fãs de Messi foram conquistados por Lin Quan. Ele é como Lin Quan? Acho que não. Guardiola balançou a cabeça. Foden ainda estava bem atrás de Lin Quan. Aos 16 anos, Lin Quan já liderava o Werder Bremen em confrontos diretos com o Bayern de Munique e envergonhou o Bayern mais de uma vez. Foden poderia fazer isso? Não, ele não poderia. Por causa do relacionamento especial de Guardiola com Lin Quan, ele tinha uma tendência a defendê-lo ferozmente. Ele nunca dizia coisas como fulano é como Lin Quan e ficava irritado quando outros faziam isso. XXX parece Lin Quan? Sim, certo. A atenção de Zidane foi brevemente capturada por Foden. Quanto a Alan, ele nem sequer lhe deu uma segunda olhada. Nesse ponto, Alan não estava mostrando nada de especial. Mas em poucos anos todos saberiam o quão aterrorizante o Majin Buu se tornaria. Capítulo 592. Em comparação com anos anteriores, esta nova temporada foi muito menos agitada para o Manchester City. Depois que a temporada passada terminou sem troféus, eles não precisaram se preocupar com partidas como a Community Shield ou a Supercopa da UEFA. Então, depois de retornar da América do Norte para a Europa, Pep Guardiola levou o time para a Espanha para uma série de partidas amistosas. Durante a partida contra o Villarreal, a atuação de um meio-campista de 21 anos chamado Rodri chamou a atenção de Guardiola. Embora Rodri não tivesse experiência e parecesse um pouco inexperiente, seu estilo de jogo lembrou a Guardiola Sérgio Busquets, do Barcelona. O posicionamento de Rodri era excelente, e sua visão de jogo era notável. Ele conseguia antecipar bem as intenções de ataque do oponente, rastrear os jogadores mais perigosos, interromper e limitar os ataques do adversário pelo meio. Sua altura também lhe dava vantagem em duelos aéreos, e ele raramente perdia quando disputava cabeceios. Não só isso, mas Rodri também tinha habilidades de passe decentes. Ele podia transitar a bola com segurança para seus companheiros de equipe por meio de passes curtos e às vezes até mesmo iniciar ataques perigosos. Todas essas são qualidades que Guardiola admira profundamente. Ficou claro que o papel principal de Rodri em campo era defensivo, mas ele não era apenas um jogador defensivo típico, ele era mais como um guerreiro versátil. Claro, Rodri não estava isento de falhas. No momento, apesar de sua altura, sua força física não era tão desenvolvida quanto se poderia esperar. Sua habilidade de lidar com desafios físicos não era tão forte. Por exemplo, em seus duelos com Gundogan e De Bruyne, ele não obteve muita vantagem. E quando enfrentava um jogador como Lin Quan, que combinava velocidade, técnica e agilidade, sua defesa era péssima, ele era facilmente ultrapassado. Claro, isso pode ser porque Lin Quan é simplesmente bom demais, e Rodri não tem experiência para lidar com esses jogadores. Mas no Manchester City, há apenas um Lin Quan, e contra outros jogadores, Rodri se saiu muito bem, tendo um desempenho sólido no geral. Com isso em mente, Guardiola anotou o nome de Rodri e o adicionou à sua lista de olheiros. Se Rodri pudesse continuar a se desenvolver e atender às expectativas de Guardiola, havia uma boa chance de Pep levá-lo ao Manchester City. Os jogadores espanhóis geralmente têm excelentes habilidades técnicas, o que os torna o tipo de jogador preferido por Guardiola. Além disso, a comunicação não seria um problema, e ele provavelmente se integraria à equipe rapidamente, sob a proteção do líder e do treinador. Depois que ele se juntou ao time, não demorou muito para que ele se tornasse um jogador importante. O resultado deste amistoso foi uma vitória do Manchester City por 2-0, derrotando confortavelmente o Submarino Amarelo. O segundo amistoso do Manchester City foi contra o RCD Espanhol, frequentemente considerado um parceiro menor do Real Madrid. O Espanhol tem sede em Barcelona, o que o torna um rival natural do Barcelona, e há muito tempo se alinhou ao Real Madrid como parte do Campo de Madrid. A força do Espanhol não era particularmente impressionante, embora ocasionalmente pudesse causar problemas ao Barcelona. Eles eram um adversário adequado para testar a capacidade ofensiva do Manchester City na nova temporada. Nesta partida, Guardiola colocou Leroy Sané na frente para formar dupla com Sérgio Agüero, mudando a formação do City para um 3-1-4-2. Olhando para essa formação, ficou claro que o City pretendia pressionar agressivamente. De fato, o Espanhol se viu encurralado em seu próprio campo, incapaz de escapar. O poderoso meio-campo e o ataque do Manchester City aplicaram pressão continuamente, mantendo o gol do Espanhol sob constante ameaça. O City lançou ataque após ataque, cruzamentos pelas pontas, passes longos do centro, chutes rápidos na área, cabeceios, chutes de longa distância de fora da área, avanços baseados em habilidades pessoais e combinações complexas de passes envolvendo 2 a 3 jogadores. A variedade de ataques do Manchester City sobrecarregou o Espanhol, deixando-o sem respostas. No intervalo, o placar já estava 3-0 a favor do City. Considerando que era apenas um amistoso, Guardiola não queria envergonhar muito o Espanhol em seu próprio território. Então, no segundo tempo, o City fez substituições e jogou de forma mais conservadora, mas mesmo assim, os reservas conseguiram marcar mais 2 gols. Perto do final do segundo tempo, o jogador chinês do Espanhol, Wu Lei, marcou um gol mano a mano, ajudando o time da casa a recuperar um pouco do orgulho. Embora o Espanhol tenha perdido, seu técnico não pareceu satisfeito. No entanto, os próprios jogadores não pareceram se importar muito. Alguns dos jogadores mais jovens até foram até as estrelas do Manchester City, pedindo fotos, autógrafos e trocas de camisas. Eles não poderiam deixar passar uma oportunidade tão grande de conhecer seus ídolos. Wu Lei, depois de marcar seu gol, também estava animado. Ele se aproximou de Lin Quan, esperando trocar camisas. Irmão Lin, eu sou seu ídolo. Opa, você é meu ídolo. Wu Lei ficou tão animado que falou errado, mas estava claro que ele realmente admirava Lin Quan. Lin Quan se sentiu um pouco envergonhado. Afinal, Wu Lei era 5 anos mais velho que ele, mas chamá-lo de irmão parecia tão natural.
Como ambos os jogadores compartilhavam posições semelhantes no campo, eles tinham muito em comum para conversar. Assim como Lin Kuan, Wu Lei também podia jogar em várias posições, embora não fosse tão versátil. Wu Lei não podia jogar no meio-campo como Lin Kuan. Então, não foi surpresa que Wu Lei visse Lin Kuan como modelo. Ele amava assistir aos jogos do Manchester City e tentava aprender com as técnicas ofensivas de Lin Kuan, incorporando-as ao seu próprio jogo. Claro, Wu Lei era limitado por seu próprio talento e atributos físicos, então ele não podia usar muitas das técnicas de Lin Kuan. Mas ele ainda conseguiu aprender algumas coisas que o ajudaram a melhorar seu jogo consideravelmente. Afinal, Lin Kuan não era de se exibir com truques chamativos. Ele se concentrava em movimentos simples e práticos. Se você conseguir dominá-los, eles realmente poderão elevar seu jogo. Karim Benzema certamente entendeu isso bem. Ultimamente, Benzema tem trabalhado duro para retornar à seleção francesa, tendo atuações fortes em várias competições para impressionar o técnico Didier Deschamps e reconquistar os fãs franceses que o criticaram. Mas apesar de seus esforços, Benzema não foi convocado para partidas importantes, como a da França contra a Holanda, o que torna provável que ele perca a Copa do Mundo do ano que vem. Quanto ao Wu Lei, desde que chegou ao Espanhol, ele passou de um substituto a garantir uma vaga regular na escalação inicial como o indiscutível ponta-esquerda do time. Ele certamente tinha capacidade para começar, como evidenciado por seu desempenho na temporada passada. Wu Lei jogou 29 partidas pelo Espanhol, marcando 9 gols e dando 6 assistências, uma exibição impressionante. Corria o boato de que alguns grandes clubes estavam começando a notar Wu Lei. Embora suas habilidades ainda não atendam aos padrões, o enorme mercado de 1,4 bilhão de pessoas que o apoiavam era extremamente atraente. No entanto, Wu Lei conhecia seus limites. Mudar para um grande clube provavelmente significaria ser um substituto com tempo de jogo limitado, o que não o ajudaria a melhorar e poderia até mesmo atrapalhar seu desenvolvimento. Então, Wu Lei não se deixou levar por tentações externas. Ele permaneceu paciente e focado em continuar a melhorar no Espanhol. Nesta temporada, ele sentiu que estava em ótima forma e estava confiante de que poderia marcar 2 dígitos. Se conseguisse isso, ele poderia até desafiar Son Heung-min, do Tottenham, pelo título de melhor jogador da Ásia. Depois de conversar com Wu Lei por um tempo e ouvir sobre seus planos, Lin Kuan apoiou totalmente sua decisão. Foi ótimo que Wu Lei tivesse uma compreensão clara de suas habilidades e limites. Lin Kuan tinha um amigo que não conseguia enxergar seus limites e, por isso, mudou de clube 3 vezes nos últimos 2 anos. Os 2 jogadores tiraram uma foto juntos e trocaram camisas. Se tivessem mais tempo, talvez até tivessem saído para comer alguma coisa. Embora Wu Lei tenha tocado em Barcelona, Lin Kuan, por ser local, conhecia a cidade muito melhor e pôde lhe indicar os melhores lugares para comer. Enquanto isso, o mercado de transferências continuava produzindo grandes notícias, mas a nova temporada da Premier League já havia começado. Comparada à Bundesliga, La Liga e Série A, a Premier League começou uma semana antes, atraindo muitos fãs ansiosos para assistir à abertura da temporada. A capacidade da Premier League de se promover e se promover comercialmente foi realmente de primeira qualidade. A abertura da temporada deste ano contou com um confronto entre o Arsenal, sob nova direção, e o Leicester City, que também contratou um novo treinador. Ambas as equipes jogaram um jogo aberto e ofensivo, com o Arsenal marcando o primeiro gol em apenas 2 minutos. Mas antes que pudessem comemorar, o Leicester empatou rapidamente. Os 2 times trocaram gols durante o primeiro tempo, que terminou em 2-2. No início do segundo tempo, Jamie Vardy marcou seu segundo gol, dando ao Leicester uma vantagem de 3-2 e colocando o novo técnico do Arsenal, Unai Emery, em risco de perder seu primeiro jogo em casa no comando. Mas nos momentos cruciais, 2 veteranos do Arsenal, Aaron Ramsey e Olivier Giroud, se destacaram. Eles marcaram gols seguidos aos 83 e 85 minutos, completando uma dramática vitória de virada do Arsenal por 4-3. Embora tenha sido um jogo estressante, o resultado foi satisfatório para os torcedores do Arsenal. Depois de mais de 20 anos de Arsène Wenger no comando, havia incerteza em torno da direção do clube. Essa vitória na abertura deu aos fãs algo para comemorar, pelo menos por uma semana. Após a abertura da temporada, outras partidas se seguiram. O Liverpool, que havia reforçado seu elenco no verão na esperança de se recuperar, sofreu um revés em seu primeiro jogo. Em uma partida fora de casa contra o Watford, eles sofreram um gol de empate nos acréscimos, perdendo a vitória na abertura da temporada. O Chelsea, atual campeão, teve um começo ainda pior. Em casa, recebeu 2 cartões vermelhos e perdeu por 2-3 para o Burnley, marcando a primeira grande virada da temporada. A corrida pelo título da Premier League estava se tornando mais intensa do que nunca. Com 38 jogos em uma temporada, cada partida era crucial, especialmente os jogos em casa. A derrota do Chelsea não só custou pontos como também o colocou em desvantagem na corrida para defender o título. Em contraste, Manchester City e Tottenham tiveram inícios mais estáveis, ambos garantindo vitórias por 2-0 em suas partidas fora de casa e conquistando vitórias na estreia. Enquanto isso, o Manchester United, que havia feito as maiores movimentações no mercado de transferências, goleou o West Ham United por 4-0 em casa, não apenas vencendo sua estreia, mas também assumindo a liderança da liga. O bom começo do Manchester United fez todo mundo falar. Depois de vencer por 4-0 no primeiro jogo, eles conseguiram outra vitória por 4-0 no segundo jogo fora de casa, silenciando quaisquer dúvidas. Um início de temporada com 2 jogos e 8 gols foi algo sem precedentes na história do Manchester United. O Liverpool finalmente garantiu sua primeira vitória no segundo jogo, enquanto o Chelsea perdeu uma partida importante contra o Liverpool por 2-1.
Enquanto isso, o Arsenal perdeu por 0-1 fora de casa para o Stoke City, deixando seus torcedores confusos mais uma vez. A maior surpresa da terceira rodada veio do Manchester City. Na partida em casa contra o Everton, Guardiola experimentou uma formação 3-1-4-2. Infelizmente, o lateral direito Kyle Walker foi expulso cedo, atrapalhando as táticas do City. Para piorar a situação do City, Wayne Rooney, de volta ao Everton, marcou no primeiro tempo. Diante de uma atuação defensiva teimosa do Everton, o Manchester City, com um jogador a menos, lutou muito para empatar no segundo tempo. Mas uma vitória e um empate nos 2 primeiros jogos fizeram o City cair dos 4 primeiros na classificação da liga. Enquanto isso, os fãs do Manchester United estavam em êxtase, comemorando a sequência de 2 vitórias enquanto zombavam do início aparentemente lento do City. Uma continuação do desempenho decepcionante da temporada passada. Parecia que os céus de Manchester estavam mudando mais uma vez. Na terceira rodada, o Manchester City se recuperou com uma vitória fora de casa por 2-0, decepcionando aqueles que esperavam vê-lo tropeçar. Mas o Manchester United manteve sua forma explosiva, derrotando o Leicester City por 2-0 no Old Trafford, sua terceira vitória consecutiva. Com 3 vitórias consecutivas, o United segurou firmemente o primeiro lugar na liga. Notavelmente, eles ainda não tinham sofrido nenhum gol, destacando a eficácia das táticas defensivas de José Mourinho. Até agora, o United teve a melhor defesa da Premier League. Enquanto isso, a decisão de Guardiola de jogar com uma defesa de 3 homens não foi particularmente nova, já que o City já havia usado isso antes. Mas a configuração de um único volante talvez tenha sido um pouco arriscada demais. Todos concordaram que N'Golo Kanté era incrivelmente talentoso, mas a quantidade de espaço deixada em ambos os lados do meio-campo era grande demais para um jogador cobrir, não importa o quão bom ele fosse. Resolver esse problema se tornou um foco fundamental para o Manchester City. Ofensivamente havia pouco com o que se preocupar. Os atacantes do City tinham tido um bom desempenho até agora, mas a principal preocupação continuava no meio-campo e na defesa. Sempre que os adversários avançavam pelo meio-campo do City, a linha defensiva ficava sob pressão significativa. Como resultado, a chave para a defesa do City não estava na linha de defesa em si, mas na pressão dos atacantes e meio-campistas. Esses 6 jogadores tiveram que aplicar pressão imediata sobre o adversário, atrapalhando seus passes e progressão, impedindo-os de avançar pelo meio-campo do City. O goleiro também precisava desempenhar um papel maior, cobrindo uma grande área e sendo rápido para sair da linha. Capítulo 593. Neste sistema, o goleiro é extremamente importante. Quando os defensores estão sendo pressionados pelo adversário, o goleiro precisa agir como uma saída para passar e aliviar a pressão na defesa. Quando o time avança no ataque, o goleiro deve subir também para manter a estrutura do time e agir como uma espécie de goleiro líbero. É exatamente por isso que o novo contratado do Manchester City, Ederson, era a escolha perfeita para essa função. Então, na 4ª rodada da Premier League, em uma partida em casa de alto risco contra o Liverpool, Guardiola tomou uma decisão ousada de deixar o veterano goleiro Navas no banco e escalar o novato Ederson. Ederson não decepcionou, ele correspondeu a todas as expectativas do seu treinador. O Manchester City demonstrou um domínio avassalador que incutiu medo em seus adversários, desmantelando completamente o Liverpool em ambos os lados do campo. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Kevin De Bruyne fez um passe perfeito para Agüero, que avançou pelo lado direito da área e chutou forte para marcar o primeiro gol. No 37º minuto, Lincoln fez um avanço na ponta. Sob pressão, o ponta do Liverpool, Sadio Mané, fez um tackle imprudente por trás e recebeu um cartão vermelho direto do árbitro. A falta cobrada posteriormente por Lincoln foi cobrada na área, e Virgil van Dijk saltou alto para receber a bola, cabeceando forte para o gol e fazendo 2-0. Durante o tempo de acréscimo do primeiro tempo, De Bruyne e Lincoln mais uma vez mostraram uma química incrível. De Bruyne viu uma brecha na defesa do Liverpool e fez outro passe preciso. Lincoln, vendo a oportunidade, correu para o espaço sem nem olhar para De Bruyne, confiando completamente que a bola chegaria até ele. E assim foi, os defensores do Liverpool foram pegos de surpresa e quando perceberam o perigo já era tarde demais. Lincoln finalizou a jogada com tranquilidade, ampliando a vantagem do City para 3-0. À margem do campo, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, estava visivelmente frustrado. Sofrer 3 gols em um tempo, mesmo com o revés do cartão vermelho, foi uma pílula difícil de engolir. A defesa do time tinha sido completamente dilacerada pelo ataque do City. No início do segundo tempo, Klopp fez 3 substituições na tentativa de fortalecer a defesa do Liverpool, mas as mudanças não pareceram ajudar muito. Aos 73 minutos, Lincoln combinou com Leroy Sané em uma rápida jogada de 2 gols. E Sané entrou na área e marcou com um chute em ângulo fechado para fazer 4-0. 5 minutos depois, pelo lado direito, David Silva e Lincoln repetiram a mesma jogada combinada. Lincoln, depois de atrair os defensores do Liverpool para dentro da área, fez um passe reverso para o meio, onde De Bruyne acertou um chute forte para fazer 5-0. Mas isso não foi tudo. Aos 88 minutos, o substituto Kylian Mbappé aproveitou uma oportunidade de contra-ataque, avançando pela ponta com uma habilidade individual impressionante. Poucos segundos depois, o estádio explodiu em aplausos e comemorações quando o goleiro do Liverpool, Mignolet desanimado, tirou a bola da rede pela 6ª vez. Foi ultrajante.
Em seus 3 ou 4 anos no Liverpool, Mignolet nunca havia sofrido 6 gols em uma partida antes. Para ele e para o Liverpool como um todo, este jogo foi um pesadelo completo. Graças aos gols de vários jogadores, o Manchester City massacrou o Liverpool por 6-0 em casa, demonstrando claramente que estava mais forte do que nunca. O resultado da partida se espalhou como fogo pela internet após o jogo. Os fãs que viram o placar chocante não conseguiram acreditar no que viram. Poderia ter sido um erro? Foi realmente Liverpool? Como o Liverpool pôde perder por tanto? Mas quando eles clicaram nos melhores momentos da partida, todos ficaram surpresos. De fato, foi o Liverpool que foi demolido pelo Manchester City. Este era o Liverpool, o clube inglês com a história mais rica na Premier League. Na temporada passada, o Liverpool conseguiu se segurar contra o City, com cada lado conquistando vitórias. Mas nesta temporada, como eles foram humilhados assim? O Liverpool decaiu ou o Manchester City ficou ainda mais forte? Os torcedores do Manchester United ficaram muito felizes ao ver seu rival Liverpool ser goleado. Principalmente com o Liverpool perdendo por 6-0, foi uma humilhação da qual eles poderiam rir por anos. No entanto, essa alegria não durou muito. No dia seguinte, o Manchester United empatou com o Stoke City e de repente, seus sorrisos desapareceram. Merda! Que diabos! Como um time como o Stoke acabou com nossa sequência de vitórias. O empate do United imediatamente mudou o ritmo na disputa pelo título da Premier League. O Manchester City, com sua grande vitória, ultrapassou o United e assumiu a liderança, graças a um saldo de gol superior. Os fãs do United ficaram furiosos. 3 vitórias, 1 empate, 10 pontos e 10 gols marcados. Esse foi um começo fantástico, que seria celebrado na história do United. E ainda assim, o City conseguiu ultrapassá-los. Como isso era justo? O que deixou os torcedores do United ainda mais frustrados foi perceber que uma vez que o City assumiu o primeiro lugar, eles não pareciam dispostos a desistir dele. Na 5ª rodada do campeonato, o Manchester City foi para casa e levou mais uma goleada por 6-0. Apesar do Manchester United ter vencido o Everton por 4-0, o clube irmão, eles não conseguiram diminuir a diferença. E a diferença de gols entre os dois times só aumentou. Para piorar a situação, na 6ª rodada, o City venceu novamente, e foi outra vitória dominante. Em casa, eles derrotaram o Crystal Palace por 5-0, estendendo sua sequência de vitórias para 3 jogos. Embora o United também tenha vencido a partida, eles só conseguiram acompanhar o ritmo em termos de pontos, incapazes de diminuir a diferença de gols, que agora havia aumentado para 7 gols. Nos primeiros 6 jogos, o Manchester City marcou 23 gols, com média de quase 4 gols por jogo. Foi assustador. O novo sistema tático de Guardiola no City estava fazendo maravilhas. Sejam times de meio de tabela ou gigantes da liga, ninguém conseguia resistir à implacável força de ataque do City. O ataque do Manchester City parecia tão natural quanto comer ou beber, e qualquer jogador podia marcar, o que tornava quase impossível se defender. E o City não foi dominante apenas na Premier League. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, eles primeiro massacraram o Feyenoord por 4-0. Depois seguiram com vitórias consecutivas de 3-0 sobre o Shakhtar Donetsk e o Napoli. Na 4ª partida do grupo, o City estava perdendo por 2-0 para o Napoli, mas reagiu com 4 gols nos 60 minutos seguintes e venceu por 4-2, garantindo sua 4ª vitória consecutiva e garantindo o primeiro lugar no grupo com 2 partidas restantes. O poder ofensivo aterrorizante do Manchester City agora era o assunto do mundo do futebol. Os principais treinadores de toda a Europa estavam quebrando a cabeça, tentando desesperadamente descobrir como parar o ataque do City. Ninguém queria enfrentar o Manchester City em campo e ser humilhado como o Liverpool. Afinal, os grandes clubes têm orgulho, e perder tão feio foi uma vergonha difícil de superar. Assim como os torcedores do Liverpool vinham sofrendo zombaria sem fim dos torcedores do United por causa do infame placar de 6-6. O que foi diferente das temporadas anteriores, porém, foi que enquanto o City estava crescendo na Premier League e na Liga dos Campeões, o resto dos times ingleses também não ficaram muito atrás. Graças à vitória do Manchester United na Liga Europa na temporada passada, a Premier League teve 5 times na Liga dos Campeões este ano. Se não fosse pelas atuações espetaculares do City, a campanha do Manchester United teria sido digna de elogios. Assim como o City, o United também conquistou 4 vitórias consecutivas na fase de grupos, incluindo uma vitória por 3-0 sobre o Basel e uma goleada por 4-1 sobre o CSKA Moscou. As vitórias consecutivas do United sobre o Benfica também garantiram a eles o primeiro lugar no grupo A com 2 jogos de sobra. Pela primeira vez, o time de Mourinho não correu o risco de um colapso inesperado. Em comparação com os clubes de Manchester, o desempenho do atual campeão da Premier League, o Chelsea, foi um pouco menos impressionante. Embora isso se deva em parte ao fato de ter sido incluído no grupo da morte. No seu grupo, o Chelsea teve que enfrentar o Atlético de Madrid e a Roma, 2 adversários formidáveis. O Atlético de Madrid tem sido regular nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões nos últimos anos, chegando até mesmo à final uma vez. Sua força não deve ser subestimada. A Roma, por sua vez, terminou em segundo na Série A e pressionou a Juventus pelo título até as rodadas finais da temporada passada. Considerando esses 2 adversários fortes, os resultados do Chelsea foram bastante decentes. Eles começaram com uma goleada de 6-0 sobre o Lanterna Karabag, seguida por uma vitória crucial fora de casa por 2-1 sobre o Atlético, garantindo 3 pontos valiosos. Na terceira rodada, eles não conseguiram capitalizar a vantagem de 2 gols e foram forçados a se contentar com um empate contra a Roma depois que um gol de empate de Eden Hazard o salvou da derrota. No geral, as 2 vitórias e um empate do Chelsea nas 3 primeiras partidas foram resultados respeitáveis.
Mas na quarta rodada, o Chelsea sofreu uma derrota esmagadora por 3-0 para a Roma, colocando suas esperanças de classificação em risco. Quando os torcedores do Chelsea começaram a se preocupar, o Atlético surpreendentemente vacilou. Tanto em casa quanto fora de casa contra o Qarabag, o Atlético empatou, apesar de seus adversários terem jogadores expulsos em ambas as partidas. Este resultado chocante deu ao Chelsea um grande impulso em suas chances de avançar no grupo. Embora fosse improvável que terminassem em primeiro à frente da Roma, garantir o segundo lugar parecia mais do que possível. Se o Chelsea começou forte, mas depois vacilou, o Liverpool fez o oposto. Começou mal, mas ganhou força. Na primeira rodada, eles sofreram uma dolorosa derrota de virada nas mãos do Sevilha, com Roberto Firmino até perdendo um pênalti e o zagueiro Joe Gomes recebendo um cartão vermelho nos minutos finais, acumulando tristeza em cima de decepção. Na segunda rodada, o desempenho do Liverpool não melhorou muito, pois eles empataram por 1-1 fora de casa com o Spartak Moscou. Com apenas 2 pontos nos 2 primeiros jogos, o caminho do Liverpool até a fase eliminatória parecia incerto. Parecia que a derrota esmagadora por 6-0 para o Manchester City abalou o moral do time, deixando jogadores e comissão técnica deprimidos. Felizmente, sob a orientação de Klopp, o Liverpool finalmente acordou. Na terceira rodada, eles derrotaram o Maribor, da Eslovênia, por 7-0, fora de casa, e depois venceram por 3-0 em Anfield. Enquanto o Liverpool conquistou 6 pontos, o Spartak Moscou e o Sevilha travaram uma batalha brutal. O Spartak derrotou o Sevilha por 5-1 em casa, mas perdeu por 2-1 fora na revanche. Com os dois times dividindo os pontos, o Liverpool se viu no topo do grupo com 8 pontos. Com 2 jogos restantes para jogar, o Liverpool enfrentaria a competição direta pelas vagas restantes na fase eliminatória. Se conseguissem vencer apenas uma das 2 últimas partidas, garantiriam a qualificação. Quanto ao retorno do Liverpool à Liga dos Campeões, eles não foram o único time a causar impacto. O Tottenham Hotspur, que agora se classificou para a Liga dos Campeões pelo 2º ano consecutivo, estava chamando a atenção com suas atuações impressionantes. Assim como o Chelsea, o Tottenham se viu em um grupo da morte. Na verdade, o grupo deles era ainda mais difícil, com o atual campeão Real Madrid, o vice-campeão da Bundesliga, Borussia Dortmund, e o Apoel, um time que, embora não fosse fácil de derrotar, não era considerado tão difícil quanto os outros. O Tottenham, no entanto, fortaleceu seu ataque com a contratação de Son Heung-min, e seu poder ofensivo melhorou visivelmente desde a última temporada. Imperturbáveis diante de seus adversários desafiadores, os Spurs começaram sua campanha com uma vitória por 3-1 sobre o Dortmund em casa, seguida por uma vitória por 3-0 sobre o Apoel fora de casa, garantindo 2 vitórias consecutivas. Na terceira rodada, o Tottenham foi até o Santiago Bernabéu, onde empatou com o Real Madrid por 1-1 graças a um gol contra. Na quarta rodada, o Tottenham surpreendeu o mundo do futebol com uma vitória por 3-1 sobre os atuais campeões em casa, causando uma grande surpresa. De repente, o trio de ataque dos Spurs, Christian Eriksen, Harry Kane e Son Heung-min, se tornou um nome conhecido em toda a Europa. O presidente do Tottenham, Daniel Levy, não conseguia parar de sorrir enquanto assistia ao sucesso do time. Son Heung-min foi uma aquisição brilhante, acrescentando versatilidade ao ataque dos Spurs e também aliviando a carga de Harry Kane. O que deixou Levy ainda mais feliz foi que o acordo com Son Heung-min realmente deu lucro. O Spurs ganhou alguns milhões de euros com a transferência. Isso é o que eu chamo de negócio inteligente. Levy pensou consigo mesmo. Correram rumores de que após a derrota para o Tottenham, o Real Madrid estava de olho na contratação de Harry Kane, na esperança de levar o atacante dos Spurs ao Bernabéu. Quando Levy ouviu isso, ele não conseguiu deixar de ficar animado. Kane era o jogador estrela do time, e Levy não tinha intenção de vendê-lo. Mas se o Real Madrid levasse a sério a ideia de comprá-lo, bem, eles teriam que pagar. Dado o atual mercado de transferências, Levy nem consideraria um acordo por menos de 100 milhões de euros. Em sua mente, Kane valia muito mais do que Gareth Bale havia avaliado, afinal, Kane era um talento local e vendê-lo prejudicaria a imagem do clube. Além disso, os fãs definitivamente não ficariam felizes com isso. O alto preço pedido por Levy significava que a menos que Cristiano Ronaldo deixasse o Real Madrid, era improvável que o clube espanhol pudesse pagar por Kane tão cedo. Portanto, era improvável que essa transferência acontecesse num futuro próximo. Independentemente de Kane ter ido para o Real Madrid ou não, uma coisa era certa. A Premier League estava de volta ao topo do futebol europeu. Isso não só ficou evidente nas performances dos clubes ingleses na Liga dos Campeões, mas a qualidade da competição na própria Premier League estava no seu auge. Capítulo 594. Nesta temporada, a audiência da Premier League. O número de plataformas de transmissão no exterior e a audiência aumentaram significativamente em comparação com a temporada passada. O motivo é simples. A Premier League desta temporada está simplesmente emocionante. Com a ascensão do Tottenham, a Premier League formou um grupo Big Six composto por Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal. Comparada a ligas como a Bundesliga, dominada por um único time, ou a La Liga, controlada pelos 2 gigantes Real Madrid e Barcelona, e a Série A e a Ligue 1. Com uma grande diferença entre times fortes e fracos, a Premier League é a mais competitiva. Quanto mais intensa a competição, mais emocionante cada partida. E como há tantos clubes poderosos, quase todas as rodadas da Premier League contam com confrontos de alto nível. Para os fãs, isso é um grande atrativo.
Afinal, com exceção dos fãs mais dedicados, a maioria das pessoas não se importa muito com partidas entre times menos conhecidos, cujos nomes mal conseguem lembrar. A maioria dos torcedores entra na Premier League torcendo por um time específico. À medida que assistem aos jogos desse time, eles gradualmente se familiarizam com toda a liga. Depois de assistir a partidas suficientes e aprender mais, eles criam o hábito de assistir até mesmo a jogos que não envolvem seu time favorito, e antes que percebam, se tornam torcedores fervorosos da Premier League. Em comparação com outras ligas, a Premier League tem 6 times de ponta, cada um com um estilo diferente. Isso dá aos torcedores muitas opções e facilita a busca por um time que se adapte ao seu gosto. E à medida que os times da Premier League continuam a ter um bom desempenho nas competições europeias, toda a liga e esses clubes de ponta se tornam ainda mais famosos, atraindo novos torcedores e criando um ciclo positivo. Se nos últimos anos a La Liga era, sem dúvida, a liga número 1 do mundo, a partir de 2017 esse título passou a pertencer à Premier League. Como porta-estandarte da Premier League em competições internacionais, o Manchester City conquistou inúmeros fãs em todo o mundo, especialmente após conquistar 3 títulos em 4 anos. Embora a história do clube não seja tão profunda quanto a do Manchester United ou do Liverpool, e até mesmo Arsenal e Chelsea o superem nesse quesito, a base de fãs global do City já ultrapassou a do Arsenal e do Chelsea e está se aproximando, se não superando, a do Liverpool e do Manchester United. Entre os fãs mais jovens, o Manchester City é ainda mais popular, com alguns até chamando o City de primeiro time de fãs jovens, assim como o Barcelona foi em seu auge. Embora o desempenho do City, tanto nacional quanto internacionalmente, tenha sido estelar, Pep Guardiola não é de se acomodar. Após a vitória contra o Chelsea na 7ª rodada da Premier League, ele surpreendentemente perdeu a paciência. Os jogadores ficaram perplexos, afinal, o time tinha acabado de conquistar sua 4ª vitória consecutiva, derrotando o atual campeão Chelsea em Stamford Bridge e vingando a derrota anterior no Etihad Estádio. Porque o técnico estava agindo como se eles tivessem perdido. A frustração de Guardiola vinha do desempenho defensivo do City. A defesa do Chelsea era forte, e o ataque do City teve dificuldades em alguns momentos, forçando-os a pressionar agressivamente e lançar ataques com tudo. O Chelsea, aproveitando essa oportunidade, tentou contra-ataques repetidamente e criou várias chances perigosas. Se não fosse por jogadores importantes do Chelsea como Morata, Azpilicueta e Hazard terem perdido algumas oportunidades cruciais, o City poderia ter perdido o jogo. Esses problemas defensivos não haviam sido expostos em partidas anteriores porque o adversário era mais fraco. Mas depois deste confronto com o Chelsea, Guardiola percebeu que a defesa do City ainda não estava no nível que ele esperava. Para resolver isso, Guardiola fez ajustes em várias posições de ataque e enfatizou ainda mais a pressão alta, insistindo que seus jogadores a executassem sem falhas. A formação 3-1-4-2 já era fortemente ofensiva, e se os atacantes não pressionassem com eficácia, uma vez que a primeira linha de defesa fosse rompida, a defesa estaria em sérios apuros. Como as habilidades ofensivas de N'Golo Kanté não são seu ponto forte, Guardiola o fez recuar e se concentrar apenas na defesa, liberando-o das funções ofensivas. Isso permitiu que Kanté cobrisse os 2 flancos, garantindo que mesmo que os atacantes não conseguissem voltar a tempo, os lados não seriam facilmente expostos. Como resultado, a força defensiva geral do City melhorou. Sejam os jogadores transformando sua raiva em motivação após o desabafo de Guardiola ou os ajustes táticos que realmente aumentaram a força do time na 8ª rodada. Em casa, o City mais uma vez teve uma atuação de cair o queixo, derrotando o Stoke City por 7-1. O único gol do Stoke City veio de um infeliz gol contra de Kyle Walker. Todos que assistiram à partida notaram que a defesa do City havia melhorado visivelmente. Embora as mudanças na defesa não tenham sido imediatamente aparentes devido à escalação mais fraca do Stoke, os atacantes do City foram implacáveis, pressionando os jogadores do Stoke com a intensidade de cães selvagens, causando inúmeros erros. O Stoke, já em dificuldades, foi dominado por essa pressão intensa e, repetidamente, deu ao City chances de lançar contra-ataques rápidos. No primeiro tempo, entre os 17 e 27 minutos, o City marcou 3 gols em apenas 10 minutos, 2 dos quais em recuperações de bola no alto do campo. No segundo tempo, o City voltou a marcar gols, marcando mais 3 gols entre os 55 e 62 minutos, mais uma vez superando o Stoke. Parecia que sempre que o City pressionava, eles marcavam não apenas uma vez, mas em rápida sucessão, sem dar tempo para os adversários se recuperarem. O que o Stoke City poderia fazer contra tal ataque? Eles estavam completamente perdidos. Aos 80 minutos, Erling Haaland, que havia entrado como substituto, marcou seu primeiro gol na Premier League pelo Manchester City. Embora tenha sido apenas um gol cereja no topo que não afetou o resultado, Haaland e a torcida do City comemoraram intensamente. Haaland tirou a camisa, animado, e comemorou como um louco. Os torcedores do City nas arquibancadas sorriam, aplaudindo e torcendo por ele. Muitos deles já tinham visto Haaland, Phil Foden e Jadon Sancho jogarem em partidas da categoria juvenil, já que a entrada para essas partidas era gratuita. Até mesmo os torcedores que não os tinham assistido ouviram falar deles pelo boca a boca. Ver esses jovens talentos chegarem ao time principal e se consolidarem foi emocionante e reconfortante para os torcedores. Eram talentos formados na base do City, e os torcedores esperavam ansiosamente por seu crescimento e sucesso futuro no time principal. Dado o domínio frequente do City nas partidas desta temporada, Guardiola frequentemente dava chances a esses jovens jogadores. Muitos jogadores, incluindo Haaland e Foden, já haviam atuado. Haaland havia jogado 4 vezes e finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League, um motivo para a comemoração. Comparado a Haaland, Foden também havia jogado, mas teve dificuldades para se adaptar à pressão da marcação cerrada dos adversários.
Suas atuações não corresponderam às expectativas, levando Guardiola a deixá-lo temporariamente no banco. Guardiola planejava trabalhar a resistência mental de Foden, sabendo que em sua posição, o sucesso dependeria mais de seu cérebro do que de sua força física. Nessa área, Foden precisava aprender com Lin Quan e David Silva. Com tantos jogadores jovens no elenco, Guardiola deu grande importância à Copa da Liga Inglesa nesta temporada, não pelo troféu em si, mas para dar aos jovens a experiência tão necessária. Na primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, o City enfrentou outro time da Premier League, o West Bromwich Albion. Guardiola escalou uma escalação mista, com alguns titulares e muitos reservas. Por precaução, ele colocou jogadores importantes como De Bruyne, Lin Quan e Agüero no banco, prontos para entrar em campo caso a situação piorasse. Mas no final, os três não precisaram aparecer. O City não começou a partida particularmente bem. Vendo que o City havia escalado muitos reservas, o West Brom jogou de forma muito agressiva e quase os dominou no início. No entanto, com atuações defensivas sólidas de Rudiger e Kimmich, o City não permitiu muitas chances claras. No meio-campo, Fernandinho foi o destaque, destacando-se tanto na defesa quanto no ataque. Liderados por seus jogadores veteranos, os reservas recuperaram a compostura e começaram a lançar seus próprios ataques. Aos 33 minutos, o City lançou um contra-ataque, com Leroy Sané quebrando o impasse com uma corrida solo, dando ao City uma vantagem de 1-0. Com a vantagem, os jovens jogadores relaxaram e jogaram com mais confiança, mostrando até mesmo traços do estilo do time principal. Mas quando os jogadores do City estavam baixando a guarda, Kieran Gibbs, que havia sido transferido do Arsenal naquele verão, deu um passe brilhante que atravessou a defesa do City, permitindo que o West Brom empatasse. Esse golpe repentino pareceu atordoar os jovens do City, deixando-os desorientados, e o West Brom aproveitou a oportunidade para retomar o controle do jogo. Guardiola, observando da lateral do campo, balançou a cabeça frustrado. Aqueles jovens jogadores ainda não tinham experiência. Quando ele estava pensando em trazer seus jogadores principais, Sané reagiu, marcando seu segundo gol e restaurando a liderança do City. Enquanto Sané gradualmente perdia para Mbappé na batalha por uma vaga de titular, não havia como negar sua habilidade, pelo menos em jogos de Copa como esses. Ele era imparável. Se Sané deixasse o City para jogar em um time de meio da tabela, ele sem dúvida seria o craque deles. Mas Sané não parecia ansioso para deixar o City, a menos que um clube alemão específico o chamasse. Caso contrário, ele preferia ficar no City, onde encontrou um ambiente confortável com poucos conflitos internos. Além disso, competir regularmente com os melhores jogadores havia melhorado significativamente suas habilidades. Com apenas 21 anos, Sané não tinha pressa em fazer nome. Por enquanto, dominar sua arte era a principal prioridade. Parecia que Guardiola queria desafiar ainda mais o seu time. Depois que Sané marcou seu segundo gol, ele o substituiu. O West Brom, quase se resignando à derrota, de repente viu um vislumbre de esperança. Por que o City tirou seu melhor jogador? Será que o West Brom tinha tão pouca consideração? Talvez por esperança, ou talvez irritado com a decisão do City, o West Brom lançou outra onda de ataques, forçando o City a voltar à defensiva. Sempre que o time estava em apuros, alguém sempre aparecia. Com Sané fora de campo, foi a vez de Bernardo Silva. Aos 87 minutos, ele deu assistência para Alan, que marcou mais um gol, selando a vitória. O West Brom ficou desesperado, sentindo-se completamente derrotado. Embora o City tivesse escalado seus reservas, aquela escalação ainda era mais poderosa que a do West Bromwich Albion. Como eles poderiam competir? Veja só quem estava no banco do City. Goleiro: Navas defesa, Rudiger, Danilo, Kimmich, Deulofeu campo, Bernardo Silva, Fernandinho, Foden atacantes, Sané, Alan, Gabriel Jesus. Foi uma escalação impressionante, valendo mais de 300 milhões de euros. Ganhar não era o problema, perder teria sido embaraçoso. Apesar da vitória, Guardiola não ficou satisfeito com o desempenho. Após o jogo, durante a análise, ele passou horas revisando a partida com os jogadores, dizendo constantemente: se Lin Quan estivesse aqui, ele teria feito isso, deixando os jogadores completamente desmoralizados. Mas sua tática pareceu funcionar. Na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, os reservas do City tiveram um desempenho significativamente melhor do que na primeira. Na partida da segunda rodada contra o Wolves, o City venceu por 3-0 com gols de Gabriel Jesus, Alan e Kimmich, garantindo vaga nas quartas de final. Na próxima rodada, eles podem enfrentar uma competição mais acirrada. Entre os outros 7 times nas quartas de final, havia vários clubes de primeira linha, incluindo Manchester United, Chelsea e Arsenal. Se o City enfrentasse um desses times e Guardiola continuasse usando seus reservas, havia uma grande chance de perder, especialmente se o adversário escalasse seus times com força total. Mas Guardiola permaneceu firme, não se importava com quem fosse o adversário. Para ele, a Copa da Liga Inglesa não tinha nada a ver com os jogadores titulares. Se o City vencesse, o crédito seria dos reservas. Se perdessem, o crédito seria deles também. Mesmo que o City chegasse à final, Guardiola planejava manter sua escalação de reservas. Esse comprometimento deixou os substitutos animados e ansiosos. Por um lado, eles estavam felizes porque seus lugares estavam seguros e não precisavam se preocupar em serem substituídos. Por outro lado, se de alguma forma eles chegassem à final, eles realmente seriam capazes de se manter firmes contra a escalação máxima de um time de ponta? Capítulo 595. Em outubro, o Manchester City manteve sua forma imparável tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões.
Na oitava rodada, goleou o Stoke City por 7-1, seguido por uma vitória por 3-0 contra o Burnley na nona rodada, 3-0 contra o West Brom na 10ª rodada, 3-1 contra o Arsenal na 10ª rodada e 2-0 contra o Leicester City na 12ª rodada. Antes que alguém percebesse, o City já havia acumulado uma sequência de 10 vitórias. A julgar pelo seu ritmo, essa sequência de vitórias parecia longe de terminar. Ninguém sabia onde estavam os limites do Manchester City. No entanto, seus vizinhos, o Manchester United, começaram a ficar para trás. Na oitava rodada, na última edição do Derby do Noroeste, o Manchester United empatou em 0-0 com o Liverpool em Anfield. Nenhuma das equipes se beneficiou muito da partida. Após o jogo, o Liverpool caiu para a oitava colocação na liga, atrás do Manchester City por quase 10 pontos. Quanto ao United, o empate os deixou 2 pontos atrás do City. O que começou como uma pequena desvantagem no saldo de gols agora se tornou uma diferença de pontos. E a diferença continuou aumentando. Na nona rodada, o United sofreu uma surpreendente derrota por 2-1 para o recém-promovido Huddersfield, aumentando a diferença para o City para 5 pontos. Na 11ª rodada, na visita a Stamford Bridge para o confronto com o Chelsea, o United perdeu novamente, aumentando sua diferença para 8 pontos. Com apenas 11 rodadas disputadas, estar 8 pontos atrás era uma diferença assustadora, quase desesperadora. Com menos da metade da temporada disputada, parecia que o United já estava fora da disputa pelo título. Isso deixou inúmeros torcedores do United decepcionados. Desde a aposentadoria de Ferguson, este foi o 5º ano consecutivo sem um título da liga. Há alguns anos, os torcedores acreditavam de todo o coração que o United era o melhor time do planeta. Mas com o passar dos anos e a continuidade das dificuldades do United, a confiança deles foi se deteriorando aos poucos. Alguns fãs estavam até começando a aceitar que o United não era mais um time de primeira linha. No entanto, os fãs do United não precisavam ser tão pessimistas. A posição do United na tabela não era tão ruim. Apesar de estarem 8 pontos atrás do Manchester City, o United ainda se mantinha firme na segunda colocação da Premier League. Nas 12ª e 13ª rodadas, o United garantiu 2 vitórias em casa, derrotando o Newcastle por 4-1 e o Brighton por 1-0. Consolidando ainda mais sua posição e ampliando a diferença para o terceiro colocado Chelsea para 3 pontos. Infelizmente para o United, o City venceu novamente naquela rodada, o que significa que o United não conseguiu diminuir a diferença entre eles. Devido ao desempenho espetacular do City nesta temporada e suas atuações dominantes nas últimas temporadas, muitos sentiram que o título da Premier League deste ano já era uma conclusão precipitada. Em vez de se perguntarem quem venceria o campeonato, as pessoas estavam mais curiosas sobre quanto tempo a sequência de vitórias do City continuaria. Na 13ª rodada, a sequência de vitórias do City chegou a 11 jogos, já entrando no top 10 das maiores sequências de vitórias da história da Premier League. Mas esse não era o limite do City. Eles agora tinham a chance de quebrar o recorde do Arsenal de 14 vitórias consecutivas, estabelecido na temporada 2002-2003. Na temporada passada, o Chelsea quase quebrou esse recorde, mas não conseguiu, parando em 13 vitórias, o que foi uma pena. Agora, o Manchester City estava a apenas 4 vitórias de quebrar esse recorde. Na 14ª rodada, o City derrotou o Southampton por 2-1 em casa, ampliando sua sequência para 12 jogos. Na 15ª rodada, o City venceu o West Ham pelo mesmo placar, igualando o recorde do Chelsea de 13 vitórias consecutivas da temporada anterior. Nesse ponto, quase todos os fãs da Premier League estavam focados na próxima partida do City, o Derby de Manchester. Se o City vencer o próximo jogo, ultrapassará o recorde do Chelsea e empatará com o do Arsenal. Mas o Manchester United não se renderia sem lutar. Old Trafford era sua fortaleza, e eles certamente não deixariam seus rivais vencerem em casa. O United, em uma sequência de 4 vitórias, ainda estava 8 pontos atrás do City, mas se conseguisse vencer o City nesta partida, a diferença diminuiria para 5 pontos. Isso reacenderia as esperanças do United de ganhar o título e certamente representaria um duro golpe para o moral do City, possivelmente prejudicando sua temporada. Dada a importância desta partida, a mídia entrou em atividade, publicando inúmeras reportagens sobre o próximo clássico. Antes mesmo de a partida começar, ela já havia cativado o mundo do futebol inteiro. Não foram apenas os fãs britânicos que prestaram atenção. Fãs e times de toda a Europa estavam acompanhando ansiosamente o resultado do jogo. O United ficou em segundo na Premier League e o City em primeiro. Esperava-se que esse confronto no topo da tabela mostrasse o mais alto nível do futebol da Premier League. Ambos os clubes de Manchester também estavam invictos na Liga dos Campeões, o que os torna favoritos para vencer a competição nesta temporada. Isso significava que muitos dos principais clubes da Europa, especialmente aqueles com ambições na Liga dos Campeões, estavam observando atentamente o desempenho do City e do United na liga. O City, em particular, estava em forma extraordinária nesta temporada, muito mais forte do que no ano anterior. O domínio deles era tão intimidador que todos os times que enfrentavam tremiam. Com o City invicto em diversas competições, todos estavam ansiosos para ver se alguém conseguiria encontrar uma maneira de derrotá-los e acabar com a invencibilidade. Entre os muitos observadores interessados, o Real Madrid foi o mais preocupado, já que era o atual detentor da Liga dos Campeões.
No dia 11 de dezembro, o Old Trafford estava lotado meia hora antes do início da partida. Com a recuperação do United nesta temporada somada ao aumento de confiança conquistado na tríplice coroa nacional da temporada passada, as vendas de ingressos no Old Trafford tiveram uma melhora notável. Nos últimos jogos em casa, o estádio ficou quase lotado em todas as partidas. O Old Trafford, sendo o maior estádio da Premier League, com capacidade para 76 mil pessoas, era difícil de lotar, especialmente porque Manchester não era uma cidade grande e tinha que competir com o Manchester City pelos fãs locais. O United sempre confiou em seu apelo internacional, construindo uma base de fãs global por meio de seus sucessos na Premier League e na Liga dos Campeões, e promovendo sua marca internacionalmente para atrair fãs do mundo todo. O Old Trafford ostenta o maior número de torcedores internacionais entre os estádios da Premier League, com muitos turistas viajando ao Reino Unido especificamente para assistir a uma partida do United. No entanto, desde a aposentadoria de Ferguson e o declínio do domínio do United, o número de fãs internacionais caiu drasticamente, principalmente com a ascensão do City ao poder, conquistando 3 títulos em 3 anos. Muitos fãs internacionais foram atraídos para o Etihad Estádio. Afinal, comparado ao United, que vinha enfrentando dificuldades nos últimos anos, o City era agora uma nova potência, destacando-se em todas as áreas e naturalmente atraindo mais apoio. A maioria das pessoas tende a torcer pelo time mais forte e nos últimos 4 anos, o City claramente foi o time mais forte. Então era natural que as vendas de ingressos do United tivessem sido afetadas. No entanto, para este jogo, tanto os torcedores do City quanto os do United tiveram que ir ao Old Trafford, o que tornou a procura por ingressos incrivelmente difícil. Cambistas haviam elevado os preços às alturas, mas isso não impediu os torcedores fervorosos de comprarem ingressos com entusiasmo. Por respeito aos adversários, ou talvez porque as 2 últimas vitórias do City tenham sido por pouco, Guardiola não optou pela sua formação habitual, o 3-1-4-2 para esta partida. Em vez disso, optou pelo tradicional 4-3-3. Mourinho, por outro lado, manteve seu confiável sistema 4-2-3-1. Era difícil contar quantas vezes esses 2 técnicos se enfrentaram. Quando nem estavam na mesma liga, seus duelos aconteciam na Liga dos Campeões. Quando Mourinho chegou ao Real Madrid, a rivalidade se estendeu tanto à La Liga quanto à Liga dos Campeões. Muitos achavam que seus frequentes conflitos terminariam quando ambos deixassem a Espanha, mas o destino tinha outros planos. Eles acabaram na mesma liga novamente, treinando 2 grandes rivais. Antes da partida, Mourinho tinha uma expressão severa, sem demonstrar emoção alguma enquanto caminhava até Guardiola para apertar a mão dele. O rosto de Guardiola refletiu o de Mourinho e após um rápido aperto de mão, ambos se viraram sem trocar nenhuma gentileza, voltando para seus respectivos bancos. Com o apito do árbitro, esse confronto tão aguardado começou oficialmente. O United lançou um ataque agressivo desde o início. Os pontas avançaram pelos flancos, lançando ataques frequentes para criar chances para o atacante Romelu Lukaku na área. Mas a defesa do City era sólida, e Lukaku estava completamente bloqueado, incapaz de encontrar qualquer oportunidade de receber a bola. Percebendo que seu ataque não estava funcionando, o United rapidamente mudou de tática, concentrando-se em construir o jogo nas áreas centrais, com os meio-campistas fazendo incursões tardias na área para finalizar. Essa estratégia se mostrou um tanto eficaz, com Rashford e Matip tendo chances de chute. Infelizmente, eles parecem ter esquecido suas botas de tiro, pois suas tentativas erraram o alvo. Durante essa onda de ataques, o lateral direito do City, Kyle Walker, recebeu um cartão amarelo por uma falta tática, o que pode ter um impacto duradouro no jogo. Os torcedores dos Red Devils no estádio eram ensurdecedores, criando uma atmosfera estrondosa para impulsionar o time em onda após onda de ataque. Ficou claro que Mourinho havia estudado cuidadosamente as partidas anteriores do City. Sua estratégia de atacar pelas laterais neutralizou efetivamente os laterais do City, impedindo-os de se juntar ao ataque. Isso limitou os contra-ataques do City, já que eles não tinham números suficientes nos flancos para lançar contra-ataques eficazes. No meio, as táticas de alta pressão do United também foram bem-sucedidas. Por meio de faltas constantes e intensas batalhas físicas, eles atrapalhavam os passes do City e impediam que ele construísse seus ataques fluidos habituais. O United sabia que não podia deixar que o veloz ponta do City, Mbappé, tivesse uma única chance de contra-atacar. Se lhe dessem apenas uma oportunidade, poderiam acabar sofrendo um gol. O Real Madrid já havia demonstrado isso na final da Liga dos Campeões. É por isso que o United foi tão agressivo na defesa do meio, certificando-se de conter Mbappé e impedindo que ele ganhasse velocidade. Pela primeira vez, Mbappé recebeu o tratamento reservado às maiores estrelas do futebol, mas esse não era o tipo de atenção que ele queria. Assim que Guardiola percebeu o plano de Mourinho, ele rapidamente fez ajustes. Ele trocou Lincoln e David Silva, empurrando mais forte Lincoln mais para frente enquanto puxava Silva para trás para evitar a pressão e permitir que ele tivesse mais espaço para passar e organizar o ataque. Com a idade, Silva perdeu ainda mais velocidade, o que o tornou cada vez mais ineficaz como ponta. Então, Guardiola ajustou sua posição e função, muitas vezes recuando para reduzir a pressão sobre ele e permitir que ele mostrasse sua força nos passes. Da mesma forma, a posição de De Bruyne foi ajustada, permitindo que Kanté avançasse mais alto, com os 3 formando uma configuração triangular. De Bruyne e Silva eram 2 tipos diferentes de passadores. De Bruyne era brilhante tanto em passes curtos quanto longos, frequentemente lançando bolas inesperadas e incisivas. Silva se destacava nos passes curtos e na retenção de bola, capaz de conduzir a bola para frente e fazer jogadas rápidas com os companheiros. Seus passes longos, porém, não eram tão bons. Essa era a especialidade de Toni Kroos.
Mas desde a saída de Cross, o City deixou de depender de passes longos para encontrar os atacantes, ajustando seu estilo de jogo. Após os ajustes de Guardiola, as táticas de alta pressão do United no meio se tornaram menos eficazes. Os armadores do City agora estavam posicionados mais recuados, e o United não podia se dar ao luxo de comprometer muitos jogadores para pressionar, pois isso deixaria sua defesa vulnerável, especialmente com Lincoln e Mbappé espreitando em seu próprio campo. Reduzir a pressão sobre De Bruyne e Silva permitiu que eles jogassem com mais liberdade, colocando a defesa do United sob crescente pressão. Era difícil dizer se as escolhas de Mourinho eram certas ou erradas, mas, da perspectiva dele, suas decisões faziam sentido. No entanto, o jogo foi lentamente mudando a favor do City. Após os 30 minutos, o City começou a dominar, lançando ataque após ataque que ameaçava o gol do United. Stones chegou a cabecear com força, forçando De Gea a fazer uma defesa brilhante. Se não fosse pelo heroísmo de Gea, o United já estaria atrás no placar, mas o que estava por vir era inevitável. Não dá para fugir disso. Aos 43 minutos, De Bruyne cobrou um escanteio da direita. Van Dijk subiu mais alto que Lukaku para cabecear a bola para o gol, e David Silva, sem marcação, chutou de voleio de curta distância para o gol de Gea. Manchester City 1-0 Manchester United. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 596. O posicionamento de David Silva foi astuto. No momento em que De Bruyne cobrou o escanteio, Silva iniciou sua corrida, disparando de fora da área para a pequena área. No momento em que os zagueiros do Manchester United recuaram para tentar criar uma armadilha de impedimento, Silva se esticou e marcou. Assim que Silva chegou ao fundo da rede, quase todos os jogadores do United levantaram as mãos, sinalizando impedimento. Mas o árbitro assistente não se mexeu, nenhuma bandeira foi levantada. Foi um bom gol, não estava impedido. O replay no telão mostrou que Silva havia cronometrado sua corrida perfeitamente. Ele diminuiu o ritmo e parou o suficiente antes de correr para a área, marcando um gol à beira do impedimento. Se ele tivesse sido um pouco mais rápido ou tivesse freado um pouco mais tarde, o gol teria sido anulado. Após marcar, Silva abriu os braços e correu pelo campo para comemorar. No entanto, os fãs nas arquibancadas notaram algo estranho no replay. Espera aí, não foi o passe do Van Dijk? Parece que o nosso atacante Lukaku pode ter dado uma assistência para o Silva. Agora que você mencionou, realmente parece que Lukaku passou a bola para o adversário. Droga, esse cara é um agente secreto do outro time? Esse é o nosso gol. Ele só ajudou eles a marcar, o gol deles é ali. Naquele momento, Mourinho pareceu também ter notado o erro de Lukaku. Ele chamou Lukaku para a lateral do campo, gesticulando animadamente. Alguns fãs rapidamente criaram um meme. Mourinho apontando com raiva para o lado direito do campo. O gol do Manchester City é por aqui. Lukaku. Ah, entendi. Após retornar ao campo, Lukaku não cometeu o mesmo erro novamente. Em outro ataque, ele até teve um papel importante em atrair os defensores. Após o gol do City, os jogadores do United ficaram visivelmente mais ansiosos. Eles queriam desesperadamente empatar antes do intervalo, não querendo ir para o vestiário perdendo por um gol. Sabiam que se conseguissem, o infame tratamento de secador de cabelo de Mourinho os aguardava. E aconteceu que o United conseguiu aproveitar uma oportunidade. No segundo minuto de acréscimos, pouco antes do árbitro apitar o intervalo, os desesperados jogadores do United enviaram uma bola longa para o campo do City. O City não parecia totalmente preparado para essa abordagem direta. Stones calculou mal a trajetória da bola, e Delph cometeu um erro na área, controlando mal a bola e indiretamente, dando o de presente para um jogador do United. Rashford aproveitou a bola perdida na área e, encarando o goleiro veloz do City, calmamente a colocou no canto mais distante para empatar pouco antes do intervalo. Esse gol foi um grande incentivo para o United e os fãs explodiram em comemoração. Na lateral do campo, Mourinho já se conformava em terminar o primeiro tempo perdendo, mas o empate inesperado o pegou de surpresa. Ao perceber o que havia acontecido, ele ergueu os punhos em um acesso de comemoração. Do outro lado, Guardiola só conseguia balançar a cabeça em frustração. A vantagem era de 5-3 para o City, mas dois defensores cometeram erros seguidos, entregando a bola para Rashford em uma bandeja de prata. A sorte do City parecia péssima naquele momento. É claro que Guardiola não atribuiu a culpa de tudo ao azar. Seja sorte ou preparação, o adversário aproveitou a oportunidade, e o mérito tinha que ser dado à sua atuação. Embora a liderança tivesse desaparecido, ainda havia muito tempo, e Guardiola estava confiante de que se o City conseguisse encontrar a maneira certa de furar a defesa do United, o segundo tempo seria controlado por eles. Os principais jogadores e a comissão técnica de ambos os times se recolheram aos vestiários, enquanto alguns reservas ficaram de fora para se aquecer. Embora Alan estivesse listado no elenco, era improvável que ele tivesse a chance de jogar nesta partida. Normalmente, ele só entrava em jogos em que o City dominava e decidia o jogo no primeiro tempo. Mas um clássico disputado em Manchester não permitiria esse tipo de placar. Alan, porém, não se importava. Ele sabia que se continuasse a melhorar, um dia estaria entre as estrelas do time principal do City, vestindo a camisa azul celeste em Old Trafford. Por enquanto, ele estava contente em aquecer e aproveitar a atmosfera do famoso estádio. Durante o aquecimento, ele notou um jogador mais jovem com uma camisa vermelha do United observando-o atentamente. Alan acenou para o jovem. Ei, você joga no United? Perguntou Alan, avaliando. O garoto não devia ter mais de 15 ou 16 anos, pelo menos um ano a menos que Alan. Alan imaginou que o garoto provavelmente fosse um jogador jovem, talvez novo na academia, já que não o reconheceu. Não é óbvio pela camisa? E você está no City? Dá para perceber pela minha camisa que eu faço parte do time principal. Muito legal, né? Ao ouvir a ostentação de Alan, o jovem jogador Graham Wood revirou os olhos.
E daí se você está no time principal? Um dia eu também estarei no time principal do United. Grande coisa. Confiante em suas próprias habilidades, Graham Wood decidiu desafiar Alan. Ei, garoto da cidade, quer fazer um pequeno confronto? Ah? Como você quer jogar? Alan, entediado por treinar sozinho, imediatamente se interessou pelo desafio. 3 arremessos cada. Nos revezamos atacando e defendendo. Quem fizer 2 arremessos primeiro vence. Um desafio individual? Interessante. Alan concordou e até deixou Graham Wood atacar primeiro. A diferença de altura entre os dois era impressionante. Aos 17 anos, Alan já tinha quase 1,90 metros de altura e pesava mais de 75 quilogramas. Em contraste, Graham Wood, de 16 anos, era uma cabeça mais baixo e mais leve. Com tamanha incompatibilidade física, Alan imaginou que tudo o que precisaria fazer era esbarrar em Graham Wood para derrubá-lo. Aí Graham Wood não conseguiria nem segurar a bola, quanto mais marcar um gol. Mas Graham Wood era mais resistente do que Alan esperava. Embora menor, a força da parte inferior do seu corpo era sólida, e sua capacidade de resistir a desafios surpreendeu Alan. Ainda mais impressionante foi a habilidade de Graham Wood. Ele usou uma finta rápida para pegar Alan de surpresa e criar espaço para marcar. Que tal? Impressionado! Exclamou Graham Wood, visivelmente emocionado com o sucesso. Ele ficou ainda mais convencido de que Alan era apenas um gigante musculoso com pouco talento real. Vamos de novo. Alan, agora mais concentrado, admitiu ter subestimado o oponente. Graham Wood era claramente mais habilidoso do que ele esperava. No segundo round, Alan partiu para o ataque com Graham Wood defendendo. Desta vez, Alan não se preocupou com jogadas extravagantes. Ele usou sua força superior para empurrar Graham Wood para longe e chutar a bola para o fundo das redes. Graham Wood estava frustrado, sentindo que Alan havia vencido pela força bruta, não pela habilidade. Determinado a provar sua superioridade técnica, Graham Wood tentou mostrar seu trabalho de pés no terceiro round. Mas quando ele estava ficando mais elegante, Alan usou novamente sua vantagem física, tirando Graham Wood da jogada e marcando com facilidade. Eu ganhei. Alan sorriu, parado com a bola sob o pé, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. HMPH, você só venceu porque é maior. Espera só, quando eu ficar mais alto e mais forte, vou me vingar no time principal. Graham Wood se irritou. Rindo, Alan respondeu, estarei esperando. Mas tome cuidado para não ser expulso do United antes disso. Esse pequeno evento paralelo no campo não atraiu muita atenção. Quando os jogadores principais retornaram ao campo, todos os olhos estavam voltados para eles, sem que ninguém prestasse atenção às palhaçadas dos reservas no aquecimento. No início do segundo tempo, ambas as equipes fizeram substituições. O United colocou Lindelof no lugar de Rojo, enquanto o City substituiu Delph por Gundogan. Enquanto a substituição do United foi uma troca simples, a mudança do City foi mais tática. Gundogan, o meio-campista, substituiu Delph, o lateral esquerdo, sinalizando que o City estava mudando de uma defesa de 4 homens para uma linha de 3 homens. Ficou claro que o City pretendia partir para o ataque no segundo tempo. Os torcedores do United estavam nervosos. O City vinha usando essa formação para dominar a Europa, esmagando até times fortes como o Liverpool por 6-0. O United perdeu com frequência para o City em clássicos recentes, e muitos torcedores desenvolveram medo dos rivais do City. Ver o City se preparando para atacar agressivamente os deixou nervosos, temendo que seu time pudesse desmoronar sob pressão. Esse nervosismo não foi sentido apenas pelos fãs, mas também afetou os jogadores do United. Quando o City lançou seu ataque, todo o time do United parecia nervoso. Então, aos 54 minutos, Lukaku cometeu outro erro. Depois de receber as severas instruções de Mourinho no intervalo, Lukaku tomou cuidado para não ir na direção errada desta vez. Quando a falta cobrada por Lincoln foi cobrada na área, Lukaku seguiu a bola, ansioso para afastá-la. Suas intenções eram boas, ele queria ajudar seu time chutando a bola para longe, mas sua tentativa de afastamento saiu pela culatra. Quando Smalling, travando uma batalha com o atacante do City, Agüero, de repente sentiu um baque forte nas costas. Ele se virou e viu a bola rolando em direção ao seu próprio gol. O quê? Acabei de ser atingido pela bola? Foi um gol contra? Quem chutou isso em mim? Você me ferrou de verdade. Felizmente para Smalling, o zagueiro do City, Stones, reagiu rapidamente, disparando um voleio que passou por De Gea e foi para o gol do United, salvando Smalling do constrangimento de um gol contra. Stones não conseguia acreditar na sua sorte. Ele não conseguiu disputar a bola inicial e, ao começar a recuar, a bola inexplicavelmente caiu bem na sua frente. Felizmente ele ainda não havia começado a correr para trás, então pôde rapidamente ajustar o corpo e disparar. De Gea, o goleiro do United, ficou completamente exasperado. Ele ergueu as mãos para Lukaku, frustrado. Cara, o que você está fazendo? Primeiro, você errou no primeiro tempo, e agora no segundo. Dá para parar de me sabotar? Fiz tantas defesas cruciais, só para você estragar meu jogo sem sofrer gols. Para os goleiros, sofrer um gol apagava todo o trabalho duro. Todos os esforços de Gea foram em vão. O rosto de Mourinho ficou pálido quando ele chamou Lukaku novamente. Embora ninguém pudesse ouvir o que eles estavam dizendo, os fãs rapidamente transformaram isso em um meme. Mourinho apontando para o gol do City, gritando, olhem bem, esse é o nosso gol. Essa é a direção do gol deles no segundo tempo. Lukaku confuso. Ah, o gol é deste lado agora? Os fãs não conseguiram conter o riso com o meme. Haha, se o City vencer esta partida, o prêmio de melhor em campo deve ir para Lukaku, do United. Com certeza. Que coisa mais incrível ser o melhor 12º homem do time. Pobre Lukaku, ele está se esforçando tanto para se defender, mas continua piorando as coisas.
Essa deveria ser uma disputa equilibrada, mas Lukaku transformou isso em uma piada. Verdade. O resultado do jogo não importa mais, só quero ver que outras jogadas surpreendentes ou desastrosas Lukaku vai inventar. Ei, eu também estou curioso. Essa partida está ficando cada vez mais divertida. Quem disse? Sou torcedor do United e definitivamente não estou rindo. Enquanto todos pareciam estar se exibindo, o United estava sendo massacrado. O United estava perdendo em casa no Teatro dos Sonhos, e parecia cada vez mais provável que perderia para os rivais do City mais uma vez. E de fato, a resposta ficou clara aos 73 minutos, quando Lincoln ajudou o City a ampliar sua vantagem para 3-1. Esse gol quase selou a partida. Com os contra-ataques devastadores do City em ambas as pontas, o United teve dificuldades para criar qualquer ameaça real, tendo que engolir o amargo remédio de uma derrota em casa. Esta vitória permitiu ao City igualar o recorde do Arsenal na Premier League de 14 vitórias consecutivas. Mais um passo e o City quebraria o recorde. Capítulo 597. Vitória por 3-1 sobre o United, City conquista 14 vitórias consecutivas. O Manchester City iguala o recorde de vitórias do Arsenal na Premier League e mais uma vitória para conquistar a glória. Quem pode parar este time do Manchester City? 16 partidas, 46 pontos. City tem o melhor início da história da Premier League e está a caminho de quebrar o recorde de pontos em uma única temporada. Não é de surpreender que após a vitória do Manchester City sobre o Manchester United por 3-1, todos os principais meios de comunicação tenham noticiado a partida como sua principal manchete. Antes do jogo, muitos esperavam que o United pudesse interromper a sequência de vitórias do City, mas depois da derrota, essas esperanças foram completamente frustradas. O próximo adversário do City foi o Swansea, lanterna da Premier League. Dada a força do City e sua consistência contra times mais fracos, as chances de perder aquela partida eram mínimas. Agora que o City derrotou seu adversário mais difícil recentemente, o Manchester United, sua probabilidade de quebrar a sequência de 14 vitórias do Arsenal aumentou para pelo menos 80%. Como esperado, o City não decepcionou. Na 17ª rodada da Premier League, jogando fora de casa, o City goleou o Swansea por 5-0 com gols de Lincoln, De Bruyne, David Silva e Agüero, estendendo sua sequência de vitórias para 15 jogos e quebrando o recorde de 15 anos da Premier League. Faltando 2 partidas para a metade da temporada, o City já havia acumulado 49 pontos, 11 à frente do segundo colocado Manchester United. Isso significava que eles não apenas garantiram o título de campeões da meia temporada com 3 jogos de antecedência, mas também praticamente decidiram o resultado da disputa pelo título da liga. Era difícil imaginar que tipo de erros o City teria que cometer para que seus rivais alcançassem e tirassem o troféu da Premier League de suas mãos. Parecia impossível. O time do Manchester City parecia imbatível. Qualquer time que o enfrentasse só podia torcer pelo melhor. É claro que o City não estava totalmente isento de fraquezas. Há apenas uma semana, sua sequência invicta foi quebrada na Liga dos Campeões pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O principal motivo pelo qual o Shakhtar conseguiu vencer o City foi o clima congelante em seu estádio. Além disso, esta era a última partida da fase de grupos, e o City já havia garantido a primeira colocação. Então eles não queriam desperdiçar a energia de seus principais jogadores em condições tão frias a milhares de quilômetros de distância. O City escalou um time reserva para a partida. Agüero, Lincoln, De Bruyne e David Silva nem viajaram. Com uma escalação liderada por Gabriel Jesus e Bernardo Silva, o City sofreu 2 gols no primeiro tempo, com dificuldades para lidar com as condições adversas. Eles conseguiram diminuir o placar com Sané no segundo tempo, evitando uma derrota vergonhosa, mas ainda perdendo o jogo por 2-1. Embora a sequência invicta do City tenha terminado, nenhum dos grandes clubes europeus estava comemorando. Primeiro, os principais jogadores do City nem sequer haviam atuado naquela partida, e a diferença de qualidade entre os titulares e os reservas era enorme, tornando o resultado menos significativo. Em segundo lugar, as condições do Shakhtar em casa eram tão extremas que poucos outros times podiam contar com ambientes tão frios para enfraquecer o City. Portanto, descobrir como derrotar o Manchester City continuava sendo um mistério para todos. A maior esperança de um time derrotá-lo era por meio da força bruta e de táticas inteligentes dos melhores times. O atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid, era considerado o time com mais chances de conseguir isso. Afinal, eles venceram o City na final da Liga dos Campeões da temporada passada e continuaram sendo um dos times mais fortes da Europa. Dada a boa fase do Real Madrid nesta temporada, muitos acreditavam que ele poderia desafiar o City na Liga dos Campeões. Considerando que o Madrid terminou em segundo no grupo H e o City liderou o grupo F, havia uma chance de os dois times se enfrentarem nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Todos os anos, os torcedores brincam que o sorteio da Liga dos Campeões parece ter sido programado. Alguns até esperavam por um confronto antecipado entre Madrid e City nas oitavas de final, para que os torcedores pudessem curtir um confronto entre esses dois gigantes o mais rápido possível. No entanto, ambos os grupos de fãs certamente esperavam que seus times não se enfrentassem tão cedo. Dada a força deles, seria uma pena que qualquer um dos times saísse da competição nesta fase. Felizmente, a UEFA não apresentou uma dupla tão dramática no sorteio. O City enfrentou o Basel da Suíça, enquanto o Madrid enfrentou o campeão francês, o Paris Saint-Germain. Para o City, este foi um empate confortável. O Basel representava pouca ameaça e as chances do City avançar eram altas. Mas para o Real Madrid, o sorteio foi muito mais difícil.
O PSG não era um adversário fácil, havia goleado o Barcelona por 4-0 em casa na temporada passada. Tendo enfrentado o Barça tantas vezes, o Real Madrid conhecia bem a força do seu antigo rival. Se o PSG conseguiu vencer o Barcelona daquele jeito, mostrou que era dominante em casa, e até o Madrid provavelmente teria dificuldades em Paris. Mas o Madrid só teve a culpa nesse sorteio difícil. Se não tivessem cometido tantos erros na fase de grupos e terminado abaixo do Tottenham, não teriam enfrentado um adversário tão forte. Nem o Madrid nem o PSG ficaram felizes com o sorteio. O PSG trabalhou duro para terminar no topo do seu grupo, mas acabou enfrentando os atuais campeões na próxima fase. Na temporada passada, eles enfrentaram o Barcelona. Nesta temporada, foi o Real Madrid. Parecia que os dois gigantes espanhóis estavam se revezando para intimidá-los. Olhando para o adversário das oitavas de final e depois vendo quem o Bayern de Munique havia escolhido, o PSG ficou ainda mais frustrado. A maioria dos principais clubes teve sorteios favoráveis nas oitavas de final. Por exemplo, City, Bayern, Liverpool e United enfrentaram adversários relativamente mais fracos. Mas algumas equipes tiveram menos sorte, enfrentando confrontos difíceis. O Tottenham, tendo acabado de superar o Real Madrid, agora enfrentava a gigante da Série A, a Juventus. Ambas as equipes estavam equilibradas, e essa provavelmente seria uma disputa acirrada. Enquanto isso, o atual campeão da Premier League, Chelsea, enfrentou o gigante espanhol Barcelona. Embora o Barcelona não tenha estado no seu melhor nos últimos anos, ainda era uma força a ser reconhecida. A rivalidade entre Chelsea e Barcelona nas competições europeias era lendária, com muita história. O reencontro dos dois times na Liga dos Campeões seria, sem dúvida, mais uma batalha épica. Após o término da fase de grupos da Liga dos Campeões, a maioria das ligas entrou em pausa de inverno. Mas na Premier League não existe pausa de inverno. Enquanto jogadores de outras ligas relaxavam em praias ensolaradas, os 20 times da Premier League e centenas de jogadores ainda lutavam em clima frio, chuvoso e, às vezes, com neve. No dia 17 de dezembro, começou a 18ª rodada da Premier League. O Manchester City, jogando em casa, recebeu um adversário difícil. O adversário era o Tottenham Hotspur, atualmente em quarto lugar na Premier League. Embora o Spurs estivesse 18 pontos atrás do City, ainda era um time formidável. Após a contratação de Son Heung-min, sua força geral melhorou, especialmente no ataque, onde ficou entre os 3 primeiros da liga. A razão pela qual o Spurs ficou tão atrás do City foi simples. O desempenho do City foi extraordinário. Com 16 vitórias e um empate em 17 jogos, a pontuação do City foi incrivelmente alta, e eles permaneceram invictos. Em contraste, o Spurs vinha enfrentando dificuldades na liga devido à sua participação na Liga dos Campeões. O equilíbrio entre duas competições fez com que perdessem pontos, resultando em um histórico de 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Embora o histórico do Spurs não tenha sido ótimo, suas derrotas foram contra times fortes como Chelsea, Arsenal, Manchester United e Leicester City. Então não foi irracional. No entanto, ainda havia grandes expectativas para o Spurs. Embora o City já tivesse quebrado o recorde de 15 anos de vitórias consecutivas do Arsenal, a torcida estava ansiosa para ver quem conseguiria pará-los. Após a pesada derrota do Swansea, os torcedores perceberam que depender de times de nível médio ou inferior era inútil. Apenas times de ponta ou quase de ponta tinham alguma chance de vencer o City. E os Spurs se encaixam nesse perfil. Na temporada passada, o Tottenham venceu o City uma vez e empatou outra, permanecendo invicto contra eles. Isso elevou ainda mais as esperanças dos torcedores. Diante de um adversário tão forte, o City manteve o foco total. Guardiola escalou sua escalação mais forte, com todos os jogadores-chave que não haviam viajado para a Ucrânia retornando para a partida. Jogando em casa, o City rapidamente assumiu o controle do jogo. Aos 14 minutos, Gundogan abriu o placar, com assistência de Lin Quan em cobrança de escanteio. 15 minutos depois, De Bruyne deu assistência para Lin Quan, que marcou o segundo gol. O plano de jogo do Tottenham de defender e contra-atacar foi ineficaz devido à pressão implacável do City, deixando-os apenas defendendo sem nenhum contra-ataque real. Harry Kane, frustrado pela falta de apoio na linha de frente, acabou recebendo um cartão amarelo por uma entrada muito agressiva. No segundo tempo, os Spurs tentaram mudar suas táticas, colocando sua formação mais avançada no campo, não querendo mais ser passivos. Mas a essa altura, o City estava a todo vapor. A mudança tática dos Spurs não ajudou. Em vez disso, expôs ainda mais sua defesa. Aos 55 minutos, Mbappé foi derrubado na área, o que rendeu um pênalti para o City. Lin Quan deu o pênalti para Mbappé, que calmamente converteu, marcando o terceiro gol. Desde que perdeu a disputa de pênaltis na final da Liga dos Campeões na temporada passada, Mbappé vem treinando duro para melhorar suas habilidades de cobrança de pênaltis. Os resultados de seu treino ficaram claros com esse pênalti perfeitamente cobrado. Com 3-0, o City ficou mais tranquilo, e com essa facilidade surgiram algumas belas combinações de passes em campo. A qualidade técnica do City era inegável. Eles podiam orgulhosamente afirmar ter o melhor controle de bola da Premier League. E esses jogadores não eram apenas habilidosos, eles também eram criativos. Lin Quan, De Bruyne e David Silva, em particular, frequentemente produziam momentos de brilhantismo, deixando os espectadores impressionados com a beleza do futebol. Enquanto a confiança do City aumentava, o Spurs ficava cada vez mais desanimado. Eles não conseguiam entender por que, apesar de conseguirem competir com times como o Real Madrid na Liga dos Campeões, não conseguiam vencer o City.
Eles estudaram minuciosamente as novas táticas do City, acreditando terem encontrado pontos fracos. Mas, uma vez em campo, nenhum dos planos funcionou. Aos 70 minutos, a dupla de meio-campistas do City se conectou novamente, com Gundogan dando assistência para De Bruyne marcar, fazendo 4-0. A vitória esmagadora estava agora garantida. A única dúvida que restava era se o City marcaria mais gols nos 20 minutos finais. A resposta foi sim. Aos 80 minutos, o substituto Sané, auxiliado pelo também reserva Gabriel Jesus, marcou o quinto gol do City. Nos acréscimos, Christian Eriksen marcou um gol de consolação para o Spurs, deixando o placar final em 5-1. No final, o City venceu em casa por 5-1, estendendo sua sequência de vitórias para 16 jogos e, mais uma vez, superando todas as expectativas externas. Nem o Tottenham conseguiu parar a corrida do City. Depois de assistir a essa partida, fãs e a mídia ficaram se perguntando: qual é o limite para o time do Manchester City? Faltando apenas um jogo para o fim do primeiro semestre da temporada, o City já havia conquistado 52 pontos, uma marca impressionante. Em 23 de dezembro, o City jogou em casa novamente, com Lincoln marcando 2 vezes e Agüero e De Bruyne marcando um cada na vitória por 4-0 sobre o Burnley. Isso ampliou a sequência de vitórias do City para 17 jogos e elevou seu total de pontos para impressionantes 55. 55 pontos na metade do jogo, um recorde não apenas na história da Premier League, mas em todas as 5 principais ligas da Europa. O único outro time a conseguir tal feito foi o Barcelona na temporada 2012-2013, quando estabeleceu o recorde de melhor desempenho no primeiro tempo da La Liga e das 5 principais ligas, com 55 pontos. Na Bundesliga, os times jogam menos partidas, então, mesmo com o retrospecto perfeito, eles só conseguem chegar a 51 pontos nesta fase. Na Ligue 1 e na Série A, os recordes de meia temporada foram estabelecidos pelo PSG em 2015, com 51 pontos, e pela Juventus em 2013, 2014, com 52 pontos, ainda muito abaixo dos 55. Para Guardiola e sua equipe, os recordes eram apenas um bônus, algo bom de se ter, mas não essencial. Guardiola não tinha inveja do recorde de Tito Villanova no Barcelona. Mesmo que o City vencesse a próxima partida e igualasse o recorde, não conseguiria quebrá-lo. E nos casos em que os recordes não podem ser quebrados, as pessoas tendem a se lembrar do primeiro time a alcançá-lo, não daqueles que o igualam depois. Quebrar esse recorde foi incrivelmente difícil, exigiu uma primeira metade de temporada perfeita. Nem mesmo o auge do Barcelona e do City conseguiram isso, o que mostra o quão difícil era o desafio. Vale ressaltar que o United perdeu pontos novamente, empatando com o Leicester após um gol no último minuto do futuro jogador do United, Harry Maguire. Isso aumentou a diferença entre City e United para 13 pontos, um número realmente desmoralizante. Capítulo 598. Era Natal mais uma vez, mas para os jogadores da Premier League, o feriado não significava muito. A programação da Premier League entre o Natal e o Ano Novo é notoriamente lotada. De 23 de dezembro a 1º de janeiro, há 4 partidas em 8 dias, basicamente, um jogo a cada 2 dias. Uma agenda tão cheia definitivamente não é ideal para jogadores que depois de metade da temporada, precisam desesperadamente de descanso. A lista de jogos apertada não só leva à exaustão física como também aumenta o risco de lesões. Muitas equipes se veem com vários jogadores lesionados durante esse período, já que a intensidade física da Premier League já é alta, e os árbitros tendem a ser mais brandos, o que aumenta ainda mais a probabilidade de lesões em comparação a outras ligas. Na temporada passada, o Manchester City sofreu muito por causa disso. Seu elenco raramente estava em plena forma. Além disso, algumas equipes tentam explorar esse período para diminuir a diferença entre elas e os melhores times. Para os times que estão no topo da tabela, este é um período em que não podem se dar ao luxo de escorregar. Um excelente exemplo é o Arsenal, que por muitas temporadas teve um bom desempenho no primeiro tempo, mas depois teve dificuldades durante a correria do Natal. Ao final da temporada, eles estariam fora da Liga dos Campeões devido ao cansaço, mas se recuperaram no final para garantir o 4º lugar, muitas vezes salvando sua vaga na Liga dos Campeões por um triz. O Arsenal seguiu essa rotina por quase uma década até a temporada passada, quando terminou em 5º lugar. Para lidar com essa situação, a melhor abordagem é planejar com antecedência e rotacionar o elenco para minimizar a fadiga dos jogadores-chave. Dessa forma, eles podem manter a forma física e a forma durante um intenso calendário de jogos. Guardiola estava se preparando para isso desde o início da temporada, constantemente rotacionando jogadores importantes no ataque, meio-campo e defesa. Até mesmo Lincoln, a estrela absoluta do time, foi alternado em diversas partidas. Graças ao poderoso poder de ataque do City, muitos jogos já estavam decididos no intervalo, permitindo que Guardiola substituísse jogadores importantes no início do segundo tempo, reduzindo ainda mais sua carga de trabalho e evitando lesões. Como resultado, o City esteve em excelente forma durante este período de Natal, quase sem lesões graves. Se algum jogador sentisse desconforto durante os treinos ou partidas, Guardiola o substituía imediatamente para evitar que as lesões piorassem. Mesmo que os médicos da equipe posteriormente confirmassem nada sério, Guardiola ainda daria aos jogadores 2 ou 3 dias de folga para descansar e se recuperar. Após a 19ª rodada do campeonato, Guardiola deu um dia de folga ao time. Embora tivessem um jogo fora de casa contra o Newcastle United no dia de Natal, os jogadores estavam ansiosos para passar um tempo com suas famílias. Dada a atual fase do time, Guardiola não era de se preocupar com essas coisas. No entanto, isso afetou seus preparativos pré-jogo. Para o jogo contra o Newcastle, Guardiola não só rodou muitos jogadores como também ajustou a formação do time, trocando o habitual 3-1-4-2 por um mais tradicional 4-3-3.
A escalação do City teve rotações nas 3 linhas. No ataque, Gabriel Jesus substituiu Agüero, Mbappé continuou como titular e Sané substituiu David Silva. No meio-campo, Bernardo Silva, Gundogan e Fernandinho substituíram Lincoln, De Bruyne e Kanté. Na defesa, Walker manteve sua posição de titular, com o veterano capitão Kompany fazendo dupla com Rudiger, enquanto Danilo, contratado do Real Madrid no ano passado, jogou como lateral esquerdo. Danilo não tinha jogado muito desde que chegou ao City, então esta rara partida como titular era uma oportunidade que ele valorizava. Ele trabalhou duro tanto no ataque quanto na defesa, correndo pela lateral esquerda. Sua atuação foi tão impressionante que Guardiola ficou positivamente surpreso. Quando o City o contratou, Lincoln expressou dúvidas, o que indiretamente influenciou a opinião de Guardiola sobre Danilo. Em dado momento, Guardiola se perguntou se eles tinham contratado um fracasso, mas agora ele via que Danilo tinha habilidade e não era apenas um desperdício de dinheiro. Dito isto, comparado ao Walker no outro flanco, Danilo ainda estava um nível abaixo. Embora o City tenha gasto mais de 52 milhões de euros para contratar o Walker, Guardiola agora sentia que o acordo valia cada centavo. A chegada de Walker fortaleceu imediatamente o flanco direito do City defensivamente. O Walker tinha grande velocidade, era fisicamente forte e era especialmente bom na defesa contra pontas que gostavam de cortar para dentro. Mas o Walker não se limitava à defesa, ele possuía excelentes habilidades técnicas e consciência ofensiva. Conseguia dar passes precisos e fazer jogadas fatais no momento perfeito. Resumindo, o Walker era um jogador completo. Enfrentando o Manchester City poderoso e em boa forma, a escalação do Newcastle foi surpreendentemente defensiva. Jogando em casa, eles escalaram uma formação 5-4-1 puramente defensiva. Contra um ônibus tão estacionado, os jogadores reservas do City tiveram dificuldades para abrir caminho. No primeiro tempo, eles tentaram várias estratégias de ataque, mas tiveram dificuldades para criar chances claras. Após 45 minutos, ambas as equipes permaneciam sem gols. Pelo jeito que o jogo estava acontecendo, o City dominava a posse de bola. A taxa de posse de bola do City foi superior a 80%, com a bola raramente saindo de seus pés. Apesar do domínio, o City conseguiu 14 chutes no primeiro tempo, mas apenas 2 foram no alvo. O goleiro do Newcastle se manteve ocupado, mas fez apenas 2 defesas cruciais. Para o Newcastle esse placar foi aceitável. Afinal, eles estavam jogando para defender e buscar o empate. Se tivessem jogado contra o Manchester City na temporada passada, o Newcastle poderia ter se aberto mais e tentado competir. Mas enfrentando o City desta temporada com uma sequência de 17 vitórias, o Newcastle não tinha intenção de ficar no mesmo nível. Outros times que tentaram essa abordagem foram todos derrotados pelo City. O Newcastle não cometeria o mesmo erro. O objetivo deles era simples, empatar e encerrar a sequência de vitórias do City. Não importava se a partida era divertida ou se eles marcavam gols. As intenções do Newcastle eram claras, e até os torcedores no estádio podiam ver isso. No St. James Park, os milhares de torcedores do City vaiavam toda vez que o Newcastle tinha a bola, frustrados com sua abordagem ultradefensiva. Para os fãs, não há nada mais frustrante do que um empate chato e sem gols. É o suficiente para fazer você dormir. No início do segundo tempo, vendo que o Newcastle não tinha intenção de mudar sua abordagem, Guardiola mandou seus principais jogadores se aquecerem na lateral do campo. Embora Guardiola não estivesse muito preocupado em manter a sequência de vitórias, ele não estava disposto a se contentar com um empate nesta partida. Se o Newcastle conseguisse segurar o empate do City, outros times de posições inferiores provavelmente adotariam as mesmas táticas defensivas ao enfrentar o City no futuro. E para ser sincero, encarar ônibus estacionados é irritante para qualquer time. Quebrar uma defesa compacta é um dos desafios universais do futebol. Embora o City seja forte, quebrar defesas tão teimosas exige um esforço considerável. Se cada jogo exigisse tanta energia, o City teria dificuldades para manter sua forma em diversas competições. Isso pode levar a um colapso mais tarde na temporada. Por essa razão, essa partida tinha que ser vencida. Aos 55 minutos, Guardiola fez suas substituições no início. De Bruyne entrou no lugar de Kompany e Lincoln substituiu Gundogan. Desde o momento em que Lincoln e De Bruyne começaram o aquecimento, os olhos de ambos os grupos de fãs estavam grudados nas laterais do campo. Era como se a ação nas laterais do campo fosse mais emocionante do que o jogo em si. Quando Lincoln e De Bruyne, a dupla dinâmica do City, entraram em campo, as reações dos torcedores não poderiam ter sido mais diferentes. Os fãs do City ficaram em êxtase, sentindo uma onda de entusiasmo e confiança. Alguns torcedores que estavam ansiosos pela incapacidade do City de marcar gols, agora se sentiam completamente tranquilos. Só de ver esses dois jogadores em campo, eles se sentiram seguros. Por outro lado, os fãs do Newcastle estavam cheios de pavor. Lincoln e De Bruyne formavam uma das duplas de ataque mais formidáveis do futebol. Qualquer um deles era capaz de aterrorizar o adversário sozinho. Com os dois em campo, a única coisa que restou aos torcedores do Newcastle foi rezar. O impacto de Lincoln e De Bruyne foi imediato. O ataque do City se tornou mais fluido e muito mais perigoso. Os passes penetrantes de Bruyne, combinados com as jogadas de ligação e dribles ocasionais de Lincoln, tornaram o ataque do City muito mais ameaçador. A defesa do Newcastle rapidamente começou a vacilar. Aos 62 minutos, o City fez uma brilhante jogada de ataque. Lincoln recebeu o passe de Bernardo Silva, driblou a área e atraiu 2 zagueiros antes de lançar a bola para Gabriel Jesus, que calmamente finalizou para o fundo das redes.
O City finalmente conseguiu quebrar a defesa do Newcastle e assumiu a liderança. Depois de marcar, Jesus correu até a arquibancada lotada de torcedores do City, levantou os braços e os incentivou a torcer mais alto. Os torcedores do City atenderam com alegria, respondendo com aplausos e vivas ainda mais fortes. Enquanto isso, os torcedores da casa suspiravam de decepção. Eles ficaram maravilhados com o quão forte o City havia se tornado, mas ainda se sentiam frustrados pelo gol que acabaram de sofrer. Eles resistiram por mais de 60 minutos. Se tivessem conseguido aguentar mais 30, teriam encerrado a sequência de vitórias do City. Mas no final não conseguiram. É difícil acreditar que há poucos anos, o City era como o Newcastle, um time de meio de tabela. Na verdade, o Newcastle tinha ainda mais história e prestígio do que o City naquela época. Mas depois que o grupo de Abu Dhabi assumiu, o City rapidamente se tornou um dos principais clubes da Premier League, agora uma potência na Europa. Newcastle, por outro lado, permaneceu estagnado sem sinais de uma recuperação semelhante. Quando o Newcastle terá sua ascensão meteórica, assim como o Manchester City? Quando um time consegue romper uma defesa compacta, o resto do jogo tende a ficar mais fácil. Se o Newcastle não quisesse perder, teria que sair para o ataque. E uma vez que se abrissem, sua estrutura defensiva seria quebrada, dando ao City muitas oportunidades para puni-los. No entanto, o City ficou surpreso quando o Newcastle não tentou atacar depois de ficar para trás. Em vez de avançar, eles reforçaram ainda mais suas linhas defensivas, continuando a estacionar o ônibus. O City ficou perplexo com a falta de ambição do Newcastle. Não estavam preocupados que o City simplesmente segurasse a bola e esgotasse o tempo? Mas o Newcastle não se importou. Eles não sentiram pressão alguma em perder. O City havia dominado tanto a temporada que até os maiores clubes da Premier League haviam sucumbido. Quem era o Newcastle para achar que conseguiria vencer o City? Perder para o City era a coisa mais normal do mundo. Até o Liverpool foi goleado por 6-0 pelo City. O Newcastle nunca imaginou que venceria o City. Empatar era seu maior sonho. Agora que esse sonho foi destruído, eles simplesmente se contentaram com uma derrota por pouco, na esperança de evitar uma surra. Diante de um adversário tão pouco ambicioso, o City passou algum tempo trocando a bola no meio e atrás, apenas para perceber que o Newcastle não se incomodava com a falta de tempo. O City finalmente entendeu a mentalidade do Newcastle. Em vez de gastar mais energia em uma batalha de alta intensidade, o City decidiu diminuir o ritmo. A vitória já estava garantida, não havia sentido em desperdiçar energia. Em vez de pressionar muito um time que havia desistido, fazia mais sentido conservar energia para a próxima partida. Os fãs de ambos os times ficaram descontentes com a falta de esforço, condenando os jogadores pela falta de garra. Qual era o sentido de assistir se ambos os lados estavam apenas cumprindo a tarefa? As vaias ficaram mais altas, não apenas dos torcedores do City, mas também dos torcedores do Newcastle. Talvez sentindo o calor do descontentamento da torcida, o Newcastle finalmente conseguiu alguns ataques sem entusiasmo. O City, vendo o Newcastle avançar, rapidamente lançou alguns contra-ataques. Sané acertou a trave 2 vezes em 3 minutos, fazendo os torcedores do Newcastle suarem frio. Depois disso, o Newcastle recuou completamente novamente, recusando-se a atacar, não importa o que acontecesse. Com seus oponentes recuando para uma concha profunda mais uma vez, Sané ficou com as mãos na cintura, suspirando de frustração. A sorte não estava do seu lado hoje. Ele teve 2 grandes chances, mas acertou a trave nas 2. Se qualquer um desses chutes tivesse entrado, ele teria aumentado sua conta de gols. Capítulo 599. Na 21ª rodada da Premier League, a sequência de vitórias do Manchester City finalmente chegou ao fim. Na partida fora de casa contra o Crystal Palace, o City mais uma vez enfrentou um time que utilizava uma estratégia compacta e defensiva. Desde que o City começou sua sequência de vitórias, quase todos os times de médio e baixo da tabela que eles enfrentaram usaram essa tática contra eles. A maioria dos times não espera mais vencer o City, eles apenas buscam um empate. E defender para conseguir um empate é o método mais eficaz. O Newcastle falhou em sua tentativa, mas o Crystal Palace teve sucesso. No final da partida, os dois times estavam empatados em 0-0, e foi a primeira vez na temporada que o Manchester City ficou sem gols. A partida foi monótona tanto em termos de ação quanto em resultado final. No entanto, os fãs do Crystal Palace ficaram encantados, e quando o árbitro apitou o final, o Selhurst Park explodiu em aplausos. Foi como se tivessem conquistado uma grande vitória. Para um time como o Crystal Palace, acabar com a sequência de 18 vitórias consecutivas do líder da liga foi realmente uma grande conquista. Antes deles, nenhum dos principais times da Premier League havia conseguido isso, mas eles conseguiram. Ultimamente, qualquer partida envolvendo o Manchester City parecia destinada à primeira página de todos os veículos de notícias esportivas. No entanto, desta vez, o foco mudou. Em vez de noticiar mais uma vitória do City e sua crescente sequência de vitórias, a mídia aproveitou a oportunidade para destacar o fim da campanha do City. Os meios de comunicação trataram a história como tubarões farejando sangue, dedicando grandes manchetes e páginas extras à história. Para os fãs, as notícias constantes das vitórias do City se tornaram tão rotineiras que pareciam quase chatas. Era como se ver o City vencer fosse normal, enquanto um empate ou uma derrota seriam as verdadeiras manchetes. Então, essa mudança na cobertura imediatamente chamou a atenção dos leitores. Foi o gancho de notícia perfeito. A mídia sabia exatamente como jogar. O Manchester City finalmente foi parado. Se eles continuassem vencendo, eu teria me cansado disso. Exatamente, ser imbatível é solitário. Ver o City arrasar com todo mundo ficou chato. O City pode ter encerrado sua sequência de vitórias, mas ainda está invicto. Quem será o primeiro a dar a eles uma derrota? Acho que Spurs ou Liverpool têm uma boa chance.
Tanto o Tottenham quanto o Liverpool vinham crescendo nas últimas temporadas, com o Tottenham chegando a se juntar ao Big Six da Premier League. Muitos torcedores os viam como concorrentes legítimos. Mas e o Manchester United ou Chelsea? Esses times estão atualmente em segundo e terceiro lugares na classificação. Esqueça o United. Quando foi a última vez que eles venceram o City? E o Chelsea? O estilo deles parece favorecer o City. Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, o histórico do Manchester United contra o City tem sido terrível. Eles não derrotam seus rivais locais há anos e até sofreram derrotas 2 vezes na liga por várias temporadas. Sempre que conseguiam vencer, geralmente era em competições menores, como a Copa da Liga ou a Copa da Inglaterra, então os fãs não estavam muito confiantes sobre suas chances. Quanto ao Chelsea, embora tenha tido um desempenho decente nesta temporada, não parece ter o mesmo ritmo do ano passado. Na temporada passada, o Chelsea teve uma longa sequência de vitórias, ostentando um ataque potente e a melhor defesa da liga, sofrendo menos gols que o City. Mas o Chelsea deste ano não teve esse tipo de domínio. Nos últimos anos, a única vez que o Chelsea conseguiu vencer o City foi com a ajuda de uma decisão controversa da arbitragem. Na maioria dos outros confrontos, eles perderam ou foram forçados a empatar, então não se saíram bem contra o City. Embora o Chelsea continuasse sendo um dos melhores times da liga, eles não eram vistos como uma ameaça séria ao City. Comparado ao Chelsea ou ao United, o Liverpool parecia um time capaz de surpreender o City. A energia juvenil, o estilo de jogo agressivo e a mentalidade ofensiva do Liverpool os tornavam imprevisíveis. Quando entravam em ritmo, até o City tinha dificuldade para pará-los. No entanto, o ponto fraco do Liverpool ainda era sua defesa, que carecia de estabilidade e presença dominante. Marcar gols não era o problema do Liverpool, o desafio era manter a liderança e não ser prejudicado por erros na defesa. Foi por isso que Klopp estava tão determinado a contratar Virgil van Dijk. Se Van Dijk se juntasse, isso poderia reforçar significativamente a defesa do Liverpool e eliminar uma de suas maiores fraquezas. Na 21ª rodada da Premier League, houve 6 empates no total. Além do empate sem gols do City com o Crystal Palace, o Manchester United empatou sem gols em casa contra o Southampton. O Arsenal empatou sem gols fora de casa com o West Bromwich Albion e o Tottenham empatou sem gols em casa com o West Ham. Dos Big Six da Premier League, apenas Chelsea e Liverpool venceram suas partidas. Como o United também empatou, a liderança do City não foi reduzida. Na verdade, graças à sequência de 3 empates consecutivos do United, a liderança do City aumentou para 15 pontos. Nesse ritmo, o City pode garantir o título da Liga 6 ou 7 rodadas antes do previsto. Felizmente para o United, eles interromperam a queda na 22ª rodada com uma vitória por 2-0 fora de casa contra o Everton. Foi um golpe de sorte que eles enfrentaram o Everton. Se tivessem jogado contra outro time, o resultado poderia ter sido diferente. Por exemplo, na rodada anterior, o United enfrentou o Southampton, um time considerado o irmão mais novo do Liverpool. Quando o Southampton enfrenta os rivais do Liverpool, eles vão com tudo sem piedade. Como diz o ditado, o mundo do futebol não é só sobre brigas, é também sobre relacionamentos. Embora o Manchester City tenha tido uma ascensão meteórica nos últimos anos, eles ainda não tinham uma história tão profunda de lealdade com outros times quanto clubes mais antigos como United ou Liverpool. No entanto, com o sistema juvenil do City melhorando constantemente e à medida que eles continuam trabalhando em empréstimos e transferências de jogadores, eles provavelmente construirão conexões mais fortes com outros clubes no futuro. Quando isso acontecer, o City poderá gradualmente ganhar times que apoiem sua causa. Mas isso depende da capacidade do City de manter seu domínio. Times que surgem de repente não permanecem gigantes por muito tempo. O United venceu e o City também. Em vez de ficar desanimado após o empate com o Crystal Palace, o City parece ter tirado um peso dos ombros. Os jogadores estavam mais relaxados, com a mentalidade mais clara e jogaram ainda melhor. Na partida seguinte, o City venceu o Watford em casa por 3-0, mantendo uma vantagem de 15 pontos sobre o United. Embora não houvesse muito suspense na disputa pelo título nesta temporada, a batalha por vagas na Liga dos Campeões foi intensa. O United, embora dificilmente alcançasse o City, manteve firmemente o segundo lugar. Atrás deles, o forte desempenho do Chelsea durante o período de Natal permitiu que eles ultrapassassem o Tottenham e o Liverpool e conquistassem o terceiro lugar. O Liverpool caiu para quarto, com o Spurs em quinto, enquanto o Arsenal caiu para sexto. Desde a rápida ascensão do Tottenham, as chances do Arsenal de garantir uma vaga na Liga dos Campeões se tornaram cada vez mais difíceis. Parecia que apenas um desses 2 rivais do norte de Londres conseguiria chegar à principal competição da Europa. Com Manchester United, Chelsea e Liverpool a poucos pontos de distância um do outro, qualquer deslize pode causar uma reviravolta na classificação. O United estava apenas 3 pontos à frente do Liverpool e 1 ponto à frente do Chelsea, o que significa que um único resultado ruim poderia mudar tudo. E a 23ª rodada apresentou uma oportunidade perfeita para tal mudança. O jogo de destaque da rodada foi Liverpool x Manchester City em Anfield. O Liverpool era visto como um dos times com maior probabilidade de acabar com a invencibilidade do City, e sua confiança estava altíssima para a partida em casa. O rosto de cada jogador mostrava o desejo de vingança. Na 4ª rodada do início desta temporada, o City humilhou o Liverpool com uma goleada de 6-0 em casa, uma derrota que deixou cicatrizes profundas em todo o time do Liverpool. Isso quase gravou a vergonha deles nos livros de história do clube. Essa derrota deixou o Liverpool em uma fase ruim por muito tempo, com dificuldades para manter a boa forma nas partidas seguintes. Se não tivessem falhado no início da temporada, o total de pontos do Liverpool provavelmente seria muito maior.
Quando a temporada começou, seu objetivo era disputar o título da Premier League. Comparado à atitude impetuosa do Liverpool, o City era como uma espada ainda na bainha, calmo e controlado. Anfield é conhecido como um dos estádios mais intimidadores da Premier League. Todos os times que jogam lá sentem a pressão. Mas para o City, conquistar Anfield não era nenhuma novidade. Embora a vantagem do Liverpool em casa fosse forte, ela não era intransponível. Alguns anos atrás, o City havia realizado uma recuperação incrível em Anfield, virando as coisas e conquistando a vitória. Eles poderiam repetir o feito. No entanto, o time do Liverpool parecia diferente. Eles eram ainda mais intensos, mais agressivos. Toda a Premier League sabia do poder de ataque devastador do City, e a maioria dos times sabia que precisava se defender solidamente contra eles. Mas em Anfield, o Liverpool optou pelo oposto. Eles iriam lutar contra o City e atacar de frente. Este era Anfield se o Liverpool não tivesse coragem de atacar aqui. Então não seria o Liverpool. Não importava se o City era o líder da liga ou o melhor time do mundo. Quando você chega a Anfield, seja você um dragão ou um tigre, você tem que abaixar a cabeça. Mesmo durante o reinado de Sir Alex Ferguson no United, quando era a força dominante do futebol inglês, o Liverpool nunca recuou. Toda vez que o United vinha a Anfield, o Liverpool lutava com unhas e dentes, sem dar nada de graça ao United. Desta vez não seria diferente. Não importava se o adversário fosse o United ou o City, contanto que fosse de Manchester, o Liverpool estava pronto para lutar. Desde o apito inicial, o Liverpool lançou um ataque feroz. Impulsionados pela energia de mais de 50 mil torcedores em Anfield, eles avançaram com uma pressão implacável. Aos 9 minutos, Alex Oxlade-Chamberlain, o jogador mais culpado pela derrota do Liverpool por 6-0 no início da temporada, entrou em campo. Depois que o Liverpool recuperou a bola no meio-campo com uma pressão alta, Oxlade-Chamberlain avançou, driblando 4 jogadores do City, e encontrou o único espaço para chutar. Ele disparou um chute rasteiro e potente que entrou no canto inferior, dando ao Liverpool a liderança com o primeiro gol do jogo. Oxlade-Chamberlain estava em êxtase. Após se transferir do Arsenal no início da temporada, ele enfrentou duras críticas da torcida após a derrota arrasadora para o City. Para ele, esta partida era uma chance de redenção, tanto para si quanto para o time. E ele conseguiu. O gol de Oxlade-Chamberlain animou ainda mais a atmosfera em Anfield. Os fãs do Liverpool ficaram ainda mais apaixonados, seus aplausos mais altos do que nunca, enquanto começavam a cantar o hino icônico do clube. ULL Never Walk Alone. Esse era o jogo de vingança deles, e um gol não era suficiente, eles queriam mais. Então eles continuaram, determinados a destruir a defesa do City e humilhar seus oponentes. Impulsionados pela energia da torcida, os jogadores do Liverpool correram mais e lutaram por cada bola. O ritmo do jogo disparou, com ambos os times alternando da defesa para o ataque num piscar de olhos. Num segundo, eles estavam lutando pela posse de bola no meio-campo e no outro, o Liverpool invadiu a área do City, criando uma chance perigosa. Mas o City também não recuou. Sempre que os ataques do Liverpool eram repelidos, o goleiro do City, Ederson, imediatamente iniciava um contra-ataque com um lançamento rápido. Após um passe limpo do meio-campo, a bola chegaria à área do Liverpool em segundos. Os pontas do City, Mbappé e Sané já estavam correndo para a posição, e até Agüero, no meio, estava pronto para chutar. Ambos os goleiros estavam extremamente ocupados, já que a pressão incessante e as transições rápidas de ambos os times levaram a frequentes perdas de bola. Ambos os lados tentavam explorar a defesa adversária antes que ela pudesse se reagrupar completamente, com o Liverpool favorecendo as alas para cruzamentos e cortes, enquanto o City usava uma mistura de ataques abertos e passes complexos pelo centro. Aos 30 minutos, o placar permanecia em 1-0, mas ambos os times acertaram a trave 3 vezes. Sané marcou um pelo City, assim como Lincoln. Pelo Liverpool, Mané acertou a trave uma vez. Se todos aqueles chutes tivessem entrado, já poderiam ter havido 4 gols. Contudo, o inevitável acabou acontecendo. Aos 41 minutos, o City recuperou a posse de bola com uma pressão alta e lançou um rápido contra-ataque. Lincoln carregou a bola para frente, mas evitou o centro lotado, passando para Sané na ponta. Sané controlou a bola com um toque rápido, invadiu a área e chutou no primeiro poste, empatando o jogo em 1-1. Pouco antes do intervalo, o City conseguiu empatar, mas a verdadeira loucura ainda estava por vir. Capítulo 600. Apesar de não ter havido muitos gols no primeiro tempo, isso não afetou em nada a emoção do jogo. Esta partida representou, sem dúvida, o mais alto nível da Premier League nos últimos anos. Ambas as equipes transitaram da defesa para o ataque com uma velocidade estonteante, tornando o jogo incrivelmente emocionante. Os torcedores no estádio estavam em êxtase, desejando poder assistir a uma partida tão espetacular todos os dias. No intervalo, tanto os fãs nas arquibancadas quanto aqueles que assistiam ao vivo em casa discutiam animadamente o jogo com os amigos, tanto online quanto presencialmente. O Liverpool é incrível. A julgar pelo primeiro tempo, o Liverpool parecia o time que estava em vantagem. Talvez o Manchester City não esperasse que um time ousasse enfrentá-los na Premier League. Alex Oxlade-Chamberlain está excepcional hoje. Comparado à última partida, parece que ele é um jogador diferente. Deveríamos dar um novo apelido a ele. Vamos parar de chamá-lo de Zanjulin e começar a chamá-lo de Zanzeniui. Os torcedores do Liverpool ficaram emocionados com o desempenho do time hoje. O último jogo fora de casa havia sido uma derrota humilhante, deixando muitos torcedores ansiosos. Embora este fosse o seu estádio e eles tivessem proclamado em alto e bom som o desejo de vingança contra o Manchester City, slogans são apenas palavras.
Se você não os puder sustentar, eles não têm sentido. No entanto, hoje a brilhante atuação do Liverpool no primeiro tempo dissipou as dúvidas, deixando os otimistas novamente. Muitos já esperavam uma vitória em casa contra o Manchester City, na esperança de encerrar a sequência invicta do adversário. Os torcedores sonhavam com a vingança, não apenas vencer o Manchester City, que os havia arrasado, mas também quebrar a invencibilidade. E se pudessem, não se importariam em marcar mais alguns gols, assim como o City havia feito com eles. Essa seria a vingança perfeita. No entanto, considerando a força do Manchester City, conseguir isso seria difícil, então os fãs só ousaram sonhar com isso em seus corações. Não vamos ficar muito otimistas. Só se passou metade do jogo. Apesar de termos pego o Manchester City desprevenido, eles empataram rapidamente depois de estarem atrás no placar. A resiliência deles mostra porque são o melhor time da Premier League no momento. Nós, Liverpool, ainda estamos um pouco atrás deles. Enquanto a maioria das pessoas estava otimista, alguém interveio para moderar as expectativas, lembrando-as de manter as esperanças sob controle para evitar decepções mais tarde. No entanto, o segundo tempo foi diferente do que eles temiam. O Liverpool ficou ainda mais agressivo do que no primeiro tempo. Aos 59 minutos, o Liverpool interceptou com sucesso a bola de Kevin De Bruyne com uma pressão de 2 homens em seu próprio campo. Após recuperar a posse de bola, eles imediatamente lançaram um contra-ataque. Oxlade-Chamberlain recebeu a bola e avançou. Fernandinho, que deveria ter avançado para interceptar, erroneamente pensou que passaria para um jogador central, causando um lapso momentâneo de julgamento. Sem ninguém marcando, Oxlade-Chamberlain aproveitou e avançou em alta velocidade. Após cruzar a linha do meio-campo, ele cruzou com precisão para a área. O atacante do Liverpool, Roberto Firmino, passou por John Stones e quando o goleiro saiu correndo, habilmente cruzou a bola em direção ao segundo poste. Com um forte bang, a bola bateu na trave novamente, mas dessa vez ela ricocheteou e entrou na rede. O Liverpool retomou a liderança, fazendo 2-1. O gol de Firmino acendeu a atmosfera em Anfield e o ímpeto do Liverpool disparou. Aos 62 minutos, Mohamed Salah recuperou a bola no terço de ataque e a passou para Sadio Mané na esquerda. Mané esperou um momento para se ajustar antes de disparar um chute potente que rasgou a defesa do Manchester City pela terceira vez. O placar agora era 3-1. Em apenas 3 minutos, o Liverpool marcou 2 gols, virando o jogo de cabeça para baixo. O Manchester City agora corria risco de colapso, já que o Liverpool estava completamente fora de controle. Mas, para piorar a situação, os gols e erros contínuos afetaram severamente a mentalidade dos jogadores do City, especialmente os defensores. Aos 68 minutos, Ederson cometeu um erro crasso. Após seu time perder a bola novamente, o passe para ele foi longo demais. Ele poderia ter controlado a bola com calma e passado para um companheiro de equipe, mas ao ver vários jogadores do Liverpool avançando agressivamente, instintivamente optou por um longo afastamento. E então o inesperado aconteceu. Seu chute encontrou Salah, que percebeu que Ederson estava posicionado muito à frente. Aproveitando a oportunidade, Salah tocou a bola, mandando-a por cima de Ederson e para dentro do gol pela 4ª vez. O placar agora era 4-1. Os fãs do Liverpool nas arquibancadas foram à loucura. Este placar foi além dos sonhos mais loucos de qualquer um. Mesmo os torcedores mais otimistas não ousariam imaginar o Liverpool vencendo o Manchester City por 4-1 em casa. Afinal, o City estava invicto em todas as competições naquela temporada. Como um time tão invencível poderia ser tão facilmente arrasado pelo Liverpool? No entanto, a realidade foi muito melhor do que qualquer um poderia imaginar. Alguns fãs do Liverpool até sentiram como se fosse uma repetição do primeiro encontro deles nesta temporada, só que dessa vez, o Manchester City foi completamente dominado e dominado. O Liverpool estava pegando fogo e o Manchester City, abalado pelos gols contínuos, estava perdendo o ânimo e a compostura. O erro anterior de Ederson foi revelador. Se ele não tivesse perdido a confiança nos defensores, não teria precipitado a defesa e Mané estava a pelo menos 5 ou 6 metros de distância. Não havia necessidade de tanta pressa. Mesmo que ele precisasse afastar a bola, ele poderia chutá-la para o lado ou para fora da quadra. Dar um lateral ao adversário seria muito melhor do que dar a ele uma oportunidade de marcar. Como resultado, os fãs do Liverpool estavam confiantes de que seu time marcaria mais gols, continuando a esfregar sal nas feridas do City. No entanto, eles estavam otimistas demais. O Manchester City já tinha visto de tudo. Estavam perdendo por 3 gols, mas não foi o fim do mundo. Além disso, eles tinham uma vantagem tão grande na classificação da liga que mesmo perder um jogo não faria muita diferença. Quando os jogadores mais jovens começaram a entrar em pânico, o capitão Príncipe Lim interveio. Ele aproveitou o momento da comemoração do gol do Liverpool para conversar com Ederson e os zagueiros, acalmando-os. Vendo o Príncipe Lim e jogadores experientes como De Bruyne permanecerem calmos, Ederson, Kyle Walker e outros relaxaram rapidamente. Ter alguém que se destaque e estabilize o time em momentos críticos é essencial para qualquer time. À margem do campo, Pep Guardiola também reconheceu os problemas que afligiam sua equipe. Depois de pensar um pouco, fez uma substituição ousada. Aos 71 minutos, o Manchester City fez uma mudança. Kylian Mbappé saiu, e seu colega do Mônaco, Bernardo Silva, entrou em campo. Mbappé não teve um bom desempenho hoje. Ele teve dificuldades para encontrar espaço na ponta, já que o Liverpool o almejava e lhe dava poucas oportunidades de receber a bola ou correr. Além disso, seu trabalho defensivo não foi dos melhores, e o lado direito do City esteve quieto durante toda a partida. Por outro lado, Leroy Sané, jogando pela esquerda, teve grande participação, assim como Oxlade-Chamberlain, que se destacava pelo Liverpool nesse lado. Mbappé é uma arma afiada, mas às vezes uma adaga não é o que você precisa. A substituição de Guardiola se mostrou eficaz. Comparado a Mbappé, Bernardo Silva era mais versátil, capaz de driblar, passar e criar oportunidades.
Embora sua destreza ofensiva não fosse tão excepcional quanto a de Mbappé, sua capacidade de apoiar o meio-campo era mais valiosa, especialmente com outros artilheiros em campo. Depois de abrir 4-1, o Liverpool esperava acabar com o City de uma vez por todas. Mas assim que Bernardo Silva entrou, o Liverpool percebeu que algo não estava certo. O Manchester City começou a retomar o controle do meio-campo. A pressão alta do Liverpool tornou-se menos eficaz e o City passou a criar mais chances de ameaçar o gol. O Manchester City é realmente difícil. Qualquer outro time já teria fracassado. Os torcedores nas arquibancadas viram que, apesar de estar perdendo por 3 gols, o City continuou jogando com calma e método. Até os zagueiros que pareciam inseguros antes, agora jogavam muito melhor. O City realmente fez jus à sua reputação de time de primeira linha, merecendo seu lugar no topo da Premier League. Ainda assim, os fãs do Liverpool não acreditavam que o City conseguiria reagir em Anfield. Mais de 70 minutos se passaram e o Liverpool estava 3 gols à frente em casa. Como o City poderia virar o jogo agora? O jogo pareceu se desenrolar conforme os fãs esperavam. Depois que o City aumentou sua ameaça ofensiva, o Liverpool rapidamente mudou de tática. Jürgen Klopp trouxe o ex-jogador do City, James Milner, para fortalecer o controle no meio-campo. Milner, um jogador versátil que atuou em muitas posições durante seu tempo no City, trouxe a garra necessária ao meio-campo do Liverpool, dificultando o ataque do City. Pelos próximos 10 minutos, o placar permaneceu inalterado. Aos 84 minutos, faltando apenas alguns minutos para o fim da partida, os torcedores do Liverpool se preparavam para comemorar a vitória. Mas então, o desastre aconteceu. Aos 83 minutos, Prince Lim iniciou o ataque. Depois de avançar a bola por um tempo sem encontrar uma boa oportunidade, ele a devolveu para Kevin De Bruyne. De Bruyne então passou a bola para Bernardo Silva na ponta. Enquanto Bernardo driblava para frente, ele atraiu 2 defensores. Quando ele estava prestes a retornar, ele viu Príncipe Lim em sua visão periférica. Sem hesitar, Bernardo tocou a bola para Prince Lim, que estava sendo marcado de perto por um jogador do Liverpool. O zagueiro correu, tentando fechá-lo. No entanto, a resposta do Príncipe Lim foi inesperada. Em vez de controlar a bola, ele fez um passe rápido de primeira, devolvendo-a para Bernardo Silva na ponta. Agindo como uma parede, ele devolveu a bola para Bernardo, que havia corrido para frente após o passe. Bernardo, um jogador extremamente inteligente, não tinha certeza se o Príncipe Lim tinha visto o espaço aberto à sua frente, mas correu mesmo assim. E assim que chegou ao local, a bola chegou. Bernardo recebeu a bola novamente na lateral, mas dessa vez em espaço aberto. Ao ver Bernardo prestes a invadir a área, a defesa do Liverpool deu o alarme. Quando mudaram o foco para ele, Bernardo deu alguns passos à frente antes de cortar a bola para o centro. Sérgio Agüero, que estava no meio, estava pronto para chutar, mas Joel Matip o bloqueou. Ao ver um espaço aberto próximo, Agüero gentilmente empurrou a bola em sua direção. Um borrão azul passou rapidamente por ele, pegando a bola nesta área sem marcação antes de jogá-la na rede com um chute rápido no primeiro poste. O placar agora era 4-2 e o artilheiro foi o número 10 do Manchester City, Prince Lim. Este foi um gol clássico do Manchester City, onde, quando o ataque terminou, eles tinham 5 jogadores dentro da área do Liverpool, mais do que o time defensor. Seus passes complexos destruíram a defesa do Liverpool. O gol deixou alguns torcedores do Liverpool desconfortáveis, e muitos instintivamente olharam para o telão. Já era o minuto 84, então, com os acréscimos, restavam apenas uns 10 minutos, no máximo. Mas a vantagem deles havia caído para apenas 2 gols. Será que conseguiriam segurar a vantagem? Nas laterais, Klopp também sentia perigo. Ele fez substituições rapidamente, colocando Adam Lallana no lugar de Salah e Ranier Clava no lugar de Mané. Essas substituições enviaram uma mensagem clara. O Liverpool queria fechar o jogo e garantir a vitória. Mas em uma disputa acirrada, os bravos prevalecem. À medida que o Liverpool se tornava mais conservador, seu ataque representava menos ameaça ao Manchester City, que investia mais energia em seu ataque. Nos momentos finais do jogo, o Manchester City jogou tudo para o ataque, chegando a fazer o goleiro avançar para perto do círculo central. Durante as jogadas ensaiadas, ele corria para a área para defender cabeceios. Nesse ponto, cada gol importava, e perder outro gol não era uma preocupação. Não importava se eles perdiam por 2 ou 3 gols, ainda assim era uma derrota. Então, o caos era o nome do jogo para o Manchester City. Aos 87 minutos, Prince Lim carregou a bola pela entrada da área do Liverpool, da esquerda para a direita. Enquanto vários zagueiros do Liverpool se aproximavam, ele a passou para De Bruyne. De Bruyne mudou a jogada, enviando a bola da direita para a esquerda. Na esquerda, Agüero, sem marcação, desferiu um potente voleio e mandou a bola para o fundo das redes mais uma vez. O placar agora era 4-3. A vantagem do Liverpool caiu para apenas um gol, faltando 6 a 7 minutos para o fim da partida. Ainda havia muito tempo para o Manchester City. O gol de Agüero deixou tanto os torcedores do Liverpool nas arquibancadas quanto Klopp na lateral do campo visivelmente nervosos. A torcida em Anfield havia diminuído, e muitos torcedores do Liverpool agora assistiam ao jogo com a respiração suspensa, alguns até rezando em silêncio. Só mais um gol para segurar, mais alguns minutos e venceremos. Mas às vezes, quanto mais você teme algo, maior a probabilidade de isso acontecer. Se o início do segundo tempo foi um momento de brilho do Liverpool, quando tudo o que eles fizeram deu certo, então os momentos finais pertenceram ao Manchester City. Nos acréscimos, Prince Lim e De Bruyne executaram uma série de passes rápidos de 1 e 2.
A defesa do Liverpool estava em completa desordem, e quando o Prince Lim invadiu a área, foi quase como um mano a mano com o goleiro. Loris Karius, desesperado, saiu do gol, mas o Príncipe Lim, em estado de frenesi, driblou e colocou a bola no gol vazio. O placar foi 4-4. Em uma recuperação inacreditável, o Manchester City se recuperou de uma desvantagem enorme, marcando 3 gols consecutivos para empatar a partida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.